Meu nome é Dagô, conhecido como Dagoberto, ou Godot também. Hoje eu passo para você virar Godot, tem gente que fica me esperando. Meu apelido é Dagomir Marquesi. Hoje, no Westcast, a gente traz um meteorologista famoso, muito famoso. A gente sabe que você é famoso, Ricardo Felício, e que vai ensinar para a gente um monte de coisa aqui sobre um tema que é muito marcado por preconceito, né? Aí eu tenho aqui o Arthur Piva também, me ajudando. Um grande prazer estar aqui. Repórter da OS. Repórter editor, o que você é na OS? Repórter. O Arthur Piva é repórter e especialista em números e gráficos. E um fã do professor Ricardo. Ah, muito bem. Obrigado. Bom, Ricardo, você é um meteorologista. E a primeira pergunta é: você assina o Oeste? Não assino a OS. Mas você vai assinar um dia. Eu ajudo a OS. Mas você vai assinar um dia, né? Porque a OS depende do assinante. Sim. Se você não assinar, a gente não tem essa base, esse apoio para continuar fazendo o que a gente faz. Que é a revista OS, é o site, por enquanto 3 programas, né? Aqui o Westcast, a gente tem o Estúdio OS com o Silvio Navarro e as Liberais com a Branca Nunes e a Paula Leal. Então, assina o OS, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para ser avisado da próxima programação. E sempre que o assunto é clima, a revista também consulta o professor Ricardo. Exatamente. Nosso colaborador também, né? É uma honra ajudar vocês. Climático. Uma honra. É nossa. Pô, Ricardo, agora a gente está gravando, são 17h07. Você acha que na próxima meia hora o mundo vai acabar por causa do clima, por causa da situação? Eu sempre falo que o monstro do clima é um Godzilla invisível que está sempre na linha do horizonte, há pelo menos, né, ele também é atemporal, né? Então, tanto na escala corológica, que é a geográfica, quanto a temporal, é que você nunca enxerga esse monstro, né? Ele está lá, mas ele vai chegar. Ele vai destruir toda a civilização, o planeta, tudo, a Lua, a galáxia toda. Você vai ver. Vocês podem contar que um dia ele chega. Mas dá tempo da gente fazer esse programa? Talvez, não sabe, né? A gente não sabe. Não dá para olhar o horizonte, né? Não dá pra gente Mas olhar. vai ser por causa do homem? Esse aqui é o grande problema, né? Porque aí fala assim, o homem é culpado desse Godzilla. Eu falo assim, mas o Godzilla tá lá longe, como é que você sabe que foi o homem que fez o Godzilla, né? Então fica complicado, né? Acusar uma coisa sem provas, né? O Godzilla, inclusive, nasceu por causa das explosões nucleares, né? Explosão nuclear, uso de petróleo, tudo que você pode imaginar. Depende da época, né? Porque era contra o Japão, né? E, inclusive, falando disso, é interessante, porque realmente quando a gente pensa em Tóquio é a cidade do planeta Terra que tem um poder de regeneração fantástico, né? Se você for ver, Ultraman, Ultra Seven, tudo que é Jaspion, tudo que é monstro já foi lá, destruiu a cidade inteira, tá sempre lá. Impressionante, cara. Tóquio e Nova York também. Nova York agora teve também. Até terremoto em Nova York, teve de tudo. Caiu asteroide. Só de tsunami já teve uns 5. Também, menos, né? Um dia depois de amanhã, cara. Depois de amanhã de novo, e depois de amanhã de novo. Né? Esse filme é especialmente Caiu bomba atômica já também, tem tudo. Já. O dia depois da manhã, eu saí no meio, na metade, assim, de tão chato que eu achei. Você não se sentiu ofendido intelectualmente? Totalmente. Né? Você não exigiu seu dinheiro de volta? Eu desisti, saí, falei, tá muito chato, tava previsível, aquele negócio, o herói, né? O herói com o filhinho, ele motorista e tal. O importante é salvar o filho dele, né? Não. A cidade, tudo bem. Tudo bem. Faz de novo, não tem. No outro filme tá pronto. E teve o Planeta dos Macacos também, né? Sensacional, com Charlton Heston. Malditos, eles fizeram isso! Charlton Heston é sensacional, né? O Charlton Heston, exatamente. Esse dia eu não dormi, cara. Você não deve ter assistido isso. Não. É muito jovem. E virou uma fama mundial, né? Porque nós ficamos pelo menos uns 8 ou 10 anos só falando sobre esse assunto. Em todo o mundo inteiro foi, né? É impressionante. Aqui no Brasil também pegou bem, porque foi marcante, né? Foi muito marcante, cara. Não, aquele final foi uma coisa realmente muito bem sacada, muito bem bolada, né? Orçamento ridículo, os 4 filmes, né? Foram ridiculamente os 4 filmes, mas o que faz um final, né? Final bem feito. Foi, né? muito bom. Bom, a gente já entrou no clima. Você estava falando de cinema, eu me lembrei de 2012, né?
Também. Que o mundo ia acabar em 2012 não acabou. Justamente por causa das mudanças climáticas. Exato. Né? E por que não acabou, professor? Porque não dá, né? Senão não tem o que inventar para ganhar dinheiro, né? Os cientistas vão ter que trabalhar de verdade, então... certo? Eles vão ficar assim, a mudança climática é um problema, não sei o quê. Qual é a conclusão? A gente não sabe, mas nós precisamos mais dinheiro para resolver as incertezas. Então nunca chega no 100% da certeza, né? De todo o relatório do IPCC, incertezas em 95%, aliás, eles dizem certezas em 95%, mas tem 5% de incerteza. Aí 96%, 97%, 90%... Não, no dia que chegar a 100%, acabou a verba. E vocês vão ter que trabalhar de verdade, né? Porque... É assim que funciona? É assim que funciona, claro. Para 85%. Vai indo, né? O homem muda o clima. Mas quem falou que isso aí muda? Os modelos de computador que eu fiz. Mas os modelos... O que tem no modelo? Tem o efeito estufa. Mas o efeito estufa existe na natureza. Cala a boca. Não questione. Né? Para quem não conhece, o que é o IPCC, professor? O IPCC é um painel político-científico criado na ONU em 1988. Tá? Não é o primeiro painel político-científico, né? Ele tem um predecessor que é o IOTP, que é o painel do famigerado ozônio, que nasce em 1987, um ano antes. Então eles são meio que irmãozinhos ali. Teve uma tentativa também em Nairobi, nos anos 70, para fazer um painel da desertificação, mas os cientistas da velha guarda dos anos 70 já perceberam que ia ser uma palhaçada aquele negócio e não entraram, não embarcaram nisso daí. Lembrando que nós tivemos um movimento migratório muito grande do Sahel, né, que está ao sul do Saara, só que isso aí é milenar, né? Você passa um período em que as chuvas aumentam na região centro-africana, o Sahel, que ele está na parte periférica do deserto, que é bem diferente da parte nuclear do deserto, né, ele sofre processos de desertificação, mas ele também sofre processos de antidesertificação, porque quando voltam as chuvas, volta a florescer, tem árvore, tem os arbustos, então você vai ter os rebanhos, e aí você vai ter um movimento migratório, e isso é milenar. Né? Então, naquele período dos anos 70, que eram mais frios, o período de chuva estava um pouquinho mais diminuído, os totais pluviométricos, aí você teve um movimento migratório, isso é um grande problema da mudança climática. E aí que começou a ter algum painel nesse sentido? Foi Sim, na década de 70. Exatamente, porque a gente teve o Clube de Roma em 1972, né, que o pessoal já começou, por isso que sempre está lá político-científico, nunca saiu... Pelo menos deixou claro que é político. Né? Exato. Tanto é que é uma burocracia imensa, né? O IPCC é um grande órgão burocrático que adora fazer reuniões em lugares assim horríveis no planeta Terra, né? Tipo Suíça, né? Sempre hotel 5 estrelas. 5 estrelas, sempre perto do Natal, porque os caras já vão lá e fazem as compras, aquelas delegações gigantescas das quais o Brasil sempre levava assim até cachorro, tudo, né? Nunca na Etiópia, né? Nunca ninguém faz. Não, imagina. Etiópia. É ver o problema do mundo onde tudo está resolvido. Deviam fazer então onde? Essa reunião? No Alasca, na Antártida. Não vai, né? Porque incrível. E é muito dinheiro. Né? Eu vi ontem uma entrevista. Desculpe, meu. Por favor. Não, depois eu quero que você entre nesse papo mais técnico que você entende mais. Mas eu vi ontem uma matéria sobre você num órgão de imprensa. Que eu não vou dizer o nome, mas é a BBC Brasil. É inacreditável. Você foi tratado como um criminoso. Eu sou um criminoso. Cara. Você é um negacionista, porque o professor negacionista deu essa declaração. Quer dizer, não pode ter contraditório. Não, só pode seguir a cartilha imunda deles. Né? Uma cartilha imunda, né? É impressionante isso, né? Nojento, uma nova forma de dominação e de ditadura, vamos dizer, né? Porque... E você deve ter sido muito prejudicado por isso, total, né? A carreira científica já era. Né? Já... Mas não tem problema, a gente, né? Eu tô vivo até agora. Então, mas num caso assim, eles cortam verba, você não entra mais em nenhuma faculdade, é isso que está acontecendo? Exatamente. Isso que acontece. Qual é a sua saída para isso, como profissional? Minha saída é Deus, né? Falar bem a verdade, minha saída é Deus. Porque, na verdade, eu já concluí que nós temos 3 níveis de ataque a esse problema, né? Essa conclusão veio mais esses últimos 2 anos. O primeiro realmente é o científico. A gente pode até depois falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Mas o primeiro é o científico, o segundo é geopolítico e o terceiro é uma guerra espiritual. Isso é muito É uma guerra espiritual quando você vê que o sujeito faz alusões a destruir a humanidade,
a você pagar imposto para o planeta Terra. Aí você fala assim, meu, mas isso está levando a princípios assim, tipo maias, né? Vamos fazer sacrifícios humanos porque eu tenho uma colheita boa. E o pessoal não consegue fazer esse movimento transcendental, e ele é real. Né? Quando eu vejo assim, alguns profissionais falando que tem que abortar crianças porque faz bem para o planeta. Nossa. Isso existe, isso não estou falando da minha boca. Você pode chegar na internet, qualquer um de vocês, e procurar. Você vai ter lá sites que fazem o aquecimenticídio, né? Que é suicídio por causa do aquecimento global, porque você vai... Virou uma seita. Virou uma seita, né? Então, você matar crianças... Bom, quem que fazia isso na história antiga? Moloque, né? Sacrificava crianças para o deus da terra. Então você vê que realmente é uma figura transcendental e ninguém se ligou nisso. Por isso que eu falo que nós estamos num terceiro nível dessa guerra, que é a guerra espiritual, que é contra a humanidade. Esses caras estão lutando para destruir a humanidade. Quando fala que vai cortar carbono é a gente. Mas a gente pode... Vamos avançar na conversa que a gente vai chegar lá, porque essa conclusão são anos de pesquisa da parte científica, da parte geopolítica, e depois você chega aonde que eles querem realmente firmar. Né? Que você não pode mais comer carne, você tem que comer agora carne sintética, tem que comer inseto. Aí você parte para princípios bíblicos, né? E você vai ver que muitas das coisas ali estão levando a pecados mortais do ser humano. Não interessa o que as pessoas acreditem, mas nós estamos mostrando uma linha aqui. Ó. E, de fato, se você é religioso ou não, se você acredita em Deus ou não, está caminhando para isso. Mas você acredita? Você tem religião? Eu sou cristão. Você é cristão? Sou cristão. E eu vejo realmente que caminha para isso. Agora é a luta pela sua alma agora, né? Nossa. Eles querem destruir a humanidade, querem fazer com que ela seja servil, querem que a humanidade sirva ao planeta. Mas como assim? Porque depois saiu mais um painel político científico chamado IPBES. Então tem o IOTP, o IPCC e o IPBES, que é um painel político científico que está mostrando o quê? Que agora a natureza... Veja só o que eu vou dizer. Prestem bem atenção, vocês estão em casa. A natureza presta serviços ao homem. Então você agora está reconhecendo que a natureza tem uma alteridade, é um ente, portanto, cai em Gaia... Então tem que fazer essas ligações. Elas são muito sutis, né? Um nível até imperceptível. Vai lá abraçar a tua árvore, não sei o quê. São formas de paganismo muito acentuadas na sociedade hoje. Por isso que eu falo, a guerra é, agora no terceiro nível, ela é espiritual. Ela não está só contente em levar você à sua ruína total, né? Seja econômica, financeira, você não pode fazer mais nada, liberdades, né? Mas nesse caso, vamos dizer, o Piva sabe que eu sou vegetariano. Eu tenho essa Parabéns, convicção. eu também sou. Você também Eu também sou. É mesmo. Mas a gente não prega vegetarianismo para as pessoas. Exatamente. Eu não encho o saco de ninguém. Exato. Agora, eu vejo assim, eu tenho uma ligação muito grande com a natureza. Eu gostaria de mais preservação e tal. E o que eu vejo assim é uma divisão em que ou você vai para um lado ou vai para o outro. Você não vê a possibilidade de um meio termo, de uma... Claro. Não essa loucura que você está falando. Exatamente, né? Mas aí que está. Para que a gente tem a nossa racionalidade? Então, por isso que eu falo, desenvolvimento sustentável é uma falácia. O desenvolvimento é racional. A gente racionaliza, para isso que teria então a ciência de base, que são duas coisas, ciência pragmática e ciência de base. Né? A ciência de base serviria de vamos dizer assim, de alicerce para a ciência pragmática, mas a ciência pragmática está com outros interesses. Vamos chegar lá depois, acho que na conversa. Mas, enfim, claro que sim, porque você vai fazer o quê? Você vai racionalizar os recursos naturais. E quando você começa a fazer isso, bingo, você percebe que a natureza é extremamente abundante. O Brasil, de certa forma, consegue fazer isso hoje em dia, não consegue? Nossa, nós somos campeões. Assim, eu gosto sempre de dizer que o Brasil é o concurso. Ele não faz parte da competição global. Por quê? Porque o segundo lugar, ele não está nem nos nossos pés em qualquer coisa, em preservação ambiental, em produção, não sei o quê. É uma loucura, né? Aí você fala assim, bom, mas como é que vocês, né? Os caras gostam de apontar o dedo para vocês, não preservam, vocês pegam, tá com fogo, não, vocês cortam madeira. Meu, cala a boca, vocês é que usam nossa madeira, vocês que mandam aquelas ONG vagabunda, encher o saco aqui, sabe, a bandidagem sem vergonhice, vocês sabem disso. Não tem como vocês não saberem disso, porque os satélites são de vocês.
E aí quando Isso é de loucura. Aí você vê as informações, as próprias informações deles contradizem eles, porque a gente, quando faz as observações aqui, vê que ainda eles erraram. Olha, nós tem um pouquinho a menos do que vocês estão falando. O que eu acho incrível, eu acompanho muito a imprensa internacional. E, eu respeito, assim, eu falei da BBC Brasil, porque a BBC Brasil é um lixo. Agora, a BBC a britânica tem sua racionalidade, sabe? Eu vejo jornais, vejo que são minimamente racionais, mas parece que falou no Brasil, eles enlouquecem. Enlouquecem. Né? Por que você acha que acontece? Isso é um mito? É uma coisa... Tem a ver com o Bolsonaro? Não, é geopolítica. Isso é geopolítica mesmo. Eles sabem que nós vamos passar por um contexto global. Tudo indica que nós vamos ter períodos mais frios nos próximos anos. Isso reflete demais na agricultura. Né? Inclusive eu estava conversando agora há pouco nos bastidores com o senhor Jairo, né? Então a gente estava falando assim, tem 2 lugares no mundo que dá para plantar quando você tiver, né, para sustentar essa nossa economia. É Brasil e África, só que a África é aquela confusão, né? Muita confusão. Só a gente tem estabilidade política para ter esse tamanho, processo. território, tudo. Imagina, a gente está fazendo uma produção gigantesca com uma quantidade de área do Brasil ridícula. Sim. Ridícula. Imagina só se a gente pudesse aumentar essa área de produção, quanto é? Não. Mas o Brasil, ele realmente é essa potência de produção com respeito ao meio ambiente. Sim. Por que o senhor acaba sendo uma espécie de voz quase isolada nisso? Quando o senhor fala das mudanças... mas isso é muito fácil. A classe científica é a classe mais covarde que você vai encontrar na sua vida. É bem isso, assim, é ponto. Assim, como assim? O cara tá lá, eu não quero me envolver nisso, eu tô levando minha pesquisa, tô levando meu trabalho, isso aqui... Essa covardia tem a ver com o aparelhamento. Sim. Porque para subir na vida você tem que... Sim. Você tem que ter e tem as verbas, né? Por exemplo, a maior parte... Aqui no Brasil tudo é ganho de verbas federais ou estaduais. Então os caras seguem a cartilha, tá tudo bem. Se você vai contra a cartilha, você está fora. Em outros países, não. As verbas são particulares, boa parte das verbas são particulares. Aí também você tem interesses internacionais, grandes empresas, grandes corporações, grandes fusões, né? E aí eles também financiam os caras. Aí vão dizer que eu recebo dinheiro do petróleo, do agronegócio. Tipo, essas imprensas imundas, os caras usam um termo que você é financiado... pelo negócio. Financiamento significa que todo mês entra grana na minha conta bancária para eu fazer um tipo de pesquisa. E isso é uma falácia gigantesca. Então, esses caras são uns vagabundos. Vou lá bem claro aqui para a câmera. Esses caras são uns vagabundos, tá? Porque se jogar um processo em cima de um vagabundo desse, vai pagar indenização até o fim da vida, até Jesus Cristo voltar. Mas a não ser que vá para o Supremo Tribunal Federal. Porque, sabe, o cara faz cada tipo de afirmação. Mas você já tentou processar? Sabe, nem tenho paciência com essa gente ordinária, sabe? Deixa falar, sabe? Porque, já que a gente tem a oportunidade de falar, esses caras são os ridículos. Aí o cara fala, não, o cara faz palestra, não sei o quê. Como se você ganhasse lá R$1.000 por causa que você fez uma palestra, fosse financiamento do planeta, né? Enquanto que esses caras, quando fazem palestra, é 15 pau, 30 pau, 50 pau. Né? Essa gente prejudicou bastante o senhor, não prejudicou? O senhor é professor da USP, pelo menos concursado ainda, não é? Sim, sou professor concursado. E há quanto tempo a sua vida na USP se tornou bastante desde complicada? 2017 o salário foi cortado em 85%. Nossa, com a desculpa esfarrapada que você não produz trabalhos científicos, né? É uma coisa ridícula. O que você faz não é científico. Então. Não é científico. É porque eles escolhem o que é trabalho, né? Não, isso daí não é trabalho científico. Eu falei, mas então prova que não é. Aí você prova que o cara comete um crime porque ele escreve num parecer uma coisa que é ilegal, né? Aí passam a mão em cima da cabeça do sujeito. Então você vê que é prevaricação, tem tudo que você pode imaginar ali. Né? Tem muito colega seu na universidade que está calado por isso hoje, que não fala porque tem medo dessa máquina que vai acabar indo em cima Sim, dele. a maior parte dos professores são os aposentados, né, que fazem parte. E alguns deles já morreram. Por exemplo, o Kenichiro Sugio era um geólogo 01 da geologia no Brasil. E ele é do nosso lado, completamente cético essa história. Daí ele fala, tem o termo lá que ele fala, os modelos de computador, né? Garbage in, garbage out, né? Ele joga lixo dentro, só sai lixo desses modelos de computador. O cara fala, o cara é um geólogo, ele conhece tudo que aconteceu de paleoclima. Fala, onde esse CO2 controlou o clima da Terra? Como todos os geólogos que não estão ligados a essa Mas ele era aposentado.
Aposentado. E já morreu. Já faleceu. Hoje, o senhor tem amigos que o senhor sabe que não falam porque tem medo do que pode acontecer? Não posso dizer isso, porque a gente não sabe até onde os caras querem Entendi. se envolver. Então, mas anonimamente, assim, você acha que tem... sem citar nomes. Sim. Tem, né? Tem. Clima Sim. de medo, então. Existe um clima de medo. Claro, é uma perseguição implacável, né? Uma perseguição implacável de tudo que você pode imaginar. Então, mídia... Ao ponto de documentos secretos saírem, né? Saírem para nego falar na internet. Que isso? Mas nesse caso, vamos dizer, essa perseguição é feita pela chamada esquerda. E a gente está vivendo num governo federal que não é de esquerda. Não está faltando alguma coisa? Não está faltando uma interferência, uma política mais assertiva? Algo que mude dentro da universidade, que mude o MEC, que faça com que vocês tenham liberdade. Sim, eu creio que sim, mas depende da instituição, né? Eu nem quero falar o nome da instituição aqui para os caras. É assim, você fala uma coisa, é sindicância, só sabe fazer sindicância. Sindicância para ferrar alguém, né? Mas agora levar as coisas a termo ninguém leva. Discordo que é só esquerda. Não, direita também faz parte, porque eu chamo da mandala de 4 elementos, né? Então você tem a mandala da parte de poder, força e poder, andar de cima, andar de baixo, mas você tem a ideológica que é esquerda e direita. Tá. Mas do lado de cima você tem gente, vamos dizer, que é também de direita, que apoia a causa. E, inclusive, esses dois lados conversam, esquerda e direita também no andar de cima. Então os grandes financistas, por exemplo, fazem parte desse esquema. Então essa briga climática ela já transcendeu a posição política? Sim, inclusive... Ou ela já virou uma bandeira política acima das outras? Porque ela tem uma fusão tão grande entre esses dois lados da mandala do andar de cima que fica difícil você realmente discernir até onde que o cara vai na ideologia, até onde ele vai na parte do poder financeiro. Então é bem complicado você achar. No andar de baixo isso fica mais claro. Por exemplo, os caras de esquerda que enxergaram toda essa patifaria, você pode ver inclusive grandes autores, Bernardo Mesaros, que já nos anos 70 falaram: meu mundo vai ser regido por painéis políticos científicos, né? Dos quais os caras vão meter a mão nos anos 70. Então um sujeito desse falando um negócio desse, que é um cara de esquerda, ele identificou imediatamente a própria esquerda do andar de cima, cala o sujeito, porque, você está indo contra o que nós estamos pregando, porque é uma agenda muito maior. Por isso que a gente chega nesse segundo estágio, no terceiro estágio que eu falo, que é essa guerra espiritual, porque é a única conclusão que você vai chegar. Por isso que eu falei, isso tem que amadurecer bem a ideia, porque o pessoal vai parar no máximo no segundo, que é o geopolítico, e ainda não consegue entender, mas como que a esquerda e a direita trabalham nesse andar de cima? Trabalham muito bem, eles vêm costurando essas coisas há mais de 50 anos. Nossa. Mais de 50 anos vem costurando isso. Agora, para os leigos, inclusive eu, né? Havia a camada de ozônio, né, que está destruída. Aí, vai ter um aquecimento global. Né, vai derreter as calotas polares e os mares vão invadir, vão acabar com tudo. Essa foi a primeira história. Depois falou, não é bem aquecimento global, é mudança climática. Agora a gente vê na Europa, que está mais calor do que o normal, aparentemente, você vai me falar, e você vê o Brasil vivendo, né, aqui um inverno mais ou menos rigoroso. Como você explica isso cientificamente, porque para explicar para nós leigos? Pois é, então uma coisa que nós temos como, vamos dizer assim, célula máter da climatologia, deixar bem claro para as pessoas, é que ela não é estável. Ela tem a sua variação. Por isso que a gente fala variabilidade climática. O que os espertos fizeram? Tiraram a palavra variabilidade e colocaram mudança. Pô, mas se é variabilidade, óbvio que ela vai ou para lá, ou para cá, ou para lá. E não é sempre a mesma coisa. Um inverno não é igual ao outro. Aí, mas aconteceu há 30 anos. Claro, obviamente, dentro de ciclos vai ter alguma coisa parecida com o que aconteceu antes. Né? Lembramos aqui, nós temos em 2014 uma bruta seca em vasta área do Brasil. Só que no estado do Paraná quebrou-se a recorde de vazão do Rio Paraná. E foi uma situação sinóptica que a gente fala, né, que é um quadro que pega uma área muito vasta do planeta, uma condição sinóptica, que a umidade veio da parte tropical, deu a volta toda por sobre a Amazônia e desembocou
lá no Paraná, que é uma situação meio que normal. Só que essa estava mais anormal por quê? Porque a parte central se estendeu demais e tirou, vamos dizer assim, a precipitação que cairia nas beiradas desse circuito, né? Concentrou tudo num lugar só. E o primeiro a falar isso fui eu e mais alguns meteorologistas lá do norte, também alguns geógrafos e alguns hidrólogos. A turma do aquecimento global é aquecimento global. Eu falei, bom, então o ano seguinte, 2015, voltou tudo normal, encheu as represas. Eu falei, nossa, o aquecimento global foi para trás do armário dar um tempinho, né? Certo? Então vira piada. Quer dizer, qualquer fenômeno que você pode dizer que é extremo, que não é. Isso faz parte da variabilidade. A gente gosta de ver essas coisas para estudar. Olha, pode chegar até nesse negócio na natureza. A gente chama de anomalia, que idiotice, né? Quem fala o que é anômalo é o ser humano, porque o meio natural faz o que ele bem entende. Isso é interessante. Então a gente quer estudar esses caras. Nossa, então no Brasil dá para chegar nesse extremo de ter uma alta pressão gigantesca tomando conta do Brasil inteiro e fechar a precipitação no norte, dar a volta na Amazônia e cair no sul e quebrar o recorde da vazão do Rio Paraná? Pode. Agora a gente sabe que isso acontece. Não é legal? Por quê? Porque a gente usou da ciência de base para registrar. Então, observamos um fenômeno, registramos um fenômeno e teorizamos em cima dele. Olha, é essa situação aqui. Aí depois que acontecer de novo, você vai ser igual o caso de 2014. Esse pessoal do aquecimento, eles acertam em alguma coisa? O Dagô falou agora da questão da camada de ozônio, né? A camada que não existe. Né? A camada que não existe. Se eu não me engano, foi lá para 92, aqui no Brasil, que o pessoal começou a pegar mais em cima disso. Faz 30 anos. Há 30 anos, o que eles falavam se concretizou hoje? Não, continua a mesma estupidez. A única coisa que ficou foi... Mas não acertaram nenhuma previsão. A burocracia deles... Não, tanto é que o ano passado, o que aconteceu? A anomalia do ozônio, porque não existe uma camada, vamos deixar bem claro para as pessoas, que a gente sempre fala isso e bato nessa tecla. Não existe camada de ozônio, não existe. O que existe chama-se ozonosfera. Ozonosfera é uma parte, é um substrato da atmosfera que está na base da estratosfera. Então, do chão para cima é a troposfera, a segunda tropopausa, estratosfera. A ozonosfera está aqui. O que define ozonosfera? É o lugar da estratosfera, da base da estratosfera, onde você tem alta probabilidade de encontrar ozônio. Eu não estou dizendo que vai estar lá. Não é uma camada fixa. Não é, exatamente. Isso, a definição científica de camada significa que a propriedade que você está dizendo, no caso ozônio, ela é permanente, ela é contínua lá. Lá não. Não é. E ela só se manifesta, a ozonosfera, na presença de radiação solar. Porque ela necessita de radiação ultravioleta C, que o pessoal nem sabe que existe. Por que não sabe que existe? Porque ela não chega no chão. E esse é o papel do oxigênio molecular, que é o que nós estamos respirando agora. Né? Essa ligação é tão forte dessa molécula que quando vem a radiação ultravioleta C, ele arrebenta. Então aquela ideia de uma cúpula de ozônio... que eu chamo do preservativo planetário. Não existe um preservativo planetário. E aí, voltando à questão, o ano passado, por exemplo, a anomalia do ozônio está na Antártida, na saída do inverno, que é agora em setembro, você vai ver sempre as notícias de o ozônio está acabando. É em setembro. Por quê? Porque está saindo agora do inverno para a primavera. Então, na questão da Antártida, que é totalmente diferente do Ártico, como se fala? Totalmente diferente a climatologia. O Ártico é água, né? É água. A Antártica tem uma circulação fechada. Então, o ar lá fica tão pobre em ozônio, porque não tem luz solar agora durante o inverno, que quando vem a radiação solar agora do nascer do Sol na Antártida, nas latitudes bem altas, dá uma explosão. Pum, né? E aí os satélites que estão medindo marcam, olha, tá dando 500 Dobson aqui um pouco fora da parte extratrópica e nada lá, 200, 300. Dobson, desculpa. É a unidade, o Dobson é um meteorologista britânico que foi o cara que mediu isso com precisão. Tá? E é interessante de estudar a história dele, de que eles já sabiam que existia essa anomalia no Ártico. Então tem dados desde os anos 30, na verdade começou no século XIX. Aí quando vem o Ano Geofísico Internacional, que é de 57 a 58 e foi estendido até 59, o Dobson se ofereceu para ir para a Antártida para saber como era lá, porque ninguém sabia. E quando ele chega lá, o cara era um gênio, publicou um trabalho na revista a Optica Applied, né, que é para medir a radiação que chegava
referente ao que o ozônio conseguia bloquear, e conseguia fazer medição à noite com lua cheia, mas sensacional. Ele olhou e falou, cara, não tem ozônio aqui. Já lá na década de 50. Já! E quando ele publica na revista científica, ele falou assim, olha, as anomalias de ozônio na Antártica são muito maiores, anomalias ele chamou, que do Ártico, e elas são completamente naturais, não tinha gás de geladeira para fazer, né, buraco, né? Como os caras gostam de falar. Isso eu acho incrível, como leigo também. A culpa dessa situação toda, segundo essas pessoas, é do capitalismo. Isso, o capitalismo malvadão. O capitalismo, assim, por exemplo, a China não é tão culpada. A China não é tanto. E também as populações que queimam floresta e tal, elas são coitadinhas, elas precisam queimar. Agora, tem que cair todas as grandes empresas capitalistas dos Estados Unidos e da Europa precisam se abaixar a cabeça. E o agronegócio do Brasil também. Agronegócio também, Claro, então é uma coisa que é tão dirigido ideologicamente. Mas é dirigido por quem? Pelas mesmas empresas. Pelas mesmas empresas. Porque as empresas de química foram as que financiaram o painel do ozônio. Por quê? Por causa da quebra de patentes. As patentes iam cair para domínio público nos anos 80, que era dos gases CFCs, e eles inventaram esse negócio. Tanto é que receberam muito dinheiro para isso. E aí sai o quê? Os HCFCs, que era um organofluorclorado. Né? Só que esse gás novo não funcionava na geladeira velha. Então é que como é altamente sustentável e lucrativo o negócio. Sustentável, porque sustenta a conta bancária dos caras. Você tem que jogar a geladeira antiga velha e colocar a nova. Extrair um monte de metal, petróleo. Sim, porque o gás antigo, inclusive, era corrosivo, né? Se você colocasse na geladeira antiga, corroía o sistema, vazava. Aí eles já fizeram o quê? Depois, aí as patentes só duram 25 anos. Então, aí você já estava prevendo que na virada do ano 2000... Né? Então, agora no século XXI, 2001 em diante, já iam cair as patentes dos HCFCs. Agora vieram os HFCs. Tiraram uma molécula, né? Um átomo da molécula. Esse é mais atual. É o que nós estamos usando agora. Se você for comprar uma geladeira, ela está lá e já está com as contas, a data marcada para ser extinto. Por quê? Uma coisa que esses caras conseguem fazer são as burocracias internacionais. Então, o IOTP, através do Protocolo de Montreal, decide que gás você pode usar no planeta. É aí que a coisa começa já a se delinear. Isso é manipulado, então? Totalmente manipulado. Então eu escolho agora, não quero mais que use mertiolate, porque eu não quero, porque faz mal para a árvore, para o esquilo, qualquer coisa assim. Eu estou brincando aqui para vocês entenderem que é exatamente isso. E agora a indústria de refrigeração falou, cansei dessa palhaçada. A cada 25 anos vocês querem trocar gás, trocar refrigeração, não sei o quê. O que está acontecendo? Nós vamos voltar para amônia ou para sistemas de refrigeração de gás carbônico, CO2. Aí já vai arrumar treta com quem? Com o cara do aquecimento global, né? Porque fala, não, geladeira... Então, no final das contas, no frigir dos ovos, o que aconteceu? Você prejudicou a maior parte dos países do terceiro mundo que estão na região tropical para conservar alimentos. Olha só. Por isso que eu falo que a agenda é demoníaca, é diabólica, porque é planejada para isso. Mas no que você estava dizendo, assim... A destruição da humanidade, você está falando mais ou menos? Exato, mais ou menos não, é mais ou mais. E aí é uma questão de acabar com a humanidade ou deixar só alguns... Veja só, a partir do momento que você pega um gás, por exemplo, que era $38 o quilo e passa para 128, o que acontece? Você tem um pequeno negócio, você tem lá, você vai quebrando todo mundo, né? Nós tivemos um caso agora recentemente, né, com essa doencinha linda, maravilhosa, que é simplesmente essa agenda acelerada no FF, lá que você passa... E é exatamente o mesmo paralelo, só que o tempo foi encurtado. Por isso que eles falam, a experiência funciona. E o CO2 agora também. Então, vocês viram, agora vai ter que ter taxa disso, taxa daquilo, mapeamento do quanto carbono você está falando. Isso que eu te falo. Burocracia estúpida é essa, eu entrei num site que soma os minhas viagens. Para mim era um motivo de alegria, de falar, eu viajei bem pelo mundo, razoavelmente. A conta vai chegar já lá. Aí agora entrou aquele lá, você está devendo não sei quanto de pegadas de carbono e tal. Não tem uma tapada de carbono? Podia ser, né? Dá uma tapada. Isso então não tem. Isso aí posso ficar tranquilo, não preciso ficar culpado por isso. Não, você pode ficar culpado, o dinheiro vai sair da tua conta. É isso que eu estou dizendo. As pessoas vão cobrar ele por isso. Que lindo, eu estou aqui na pegada de carbono. Vai vir a sua conta. Isso é uma bobagem total, pegada de carbono. É claro que é uma bobagem. Imagina, o CO2, os caras falam, é poluição, o CO2 é o gás da vida. Sem CO2 na atmosfera, que é nada,
né? A taxa de CO2 na atmosfera é 350 partes por milhão. É nada. É nada. Nós temos que ter muito mais para ter uma abundância na natureza, né? Então a atmosfera trabalha como um vetor de levar o CO2. É muito pouco. Né? E se tivesse muito mais, por exemplo, podia ter uns 500 ppm. Eu faço a campanha internacional, 500 ppm na atmosfera. Faz bem. O CO2, ele de fato tem alguma ligação com o efeito estufa, né? Mas o efeito estufa é necessário ou não? Não tem nem existe essa coisa, essa tranqueira. Como é que funciona uma estufa? Vamos lá, uma estufa é uma casa de vidro, né? Que chama glass house effect, né? Então, efeito da casa de vidro. Aí os caras, não, é efeito estufa, porque a gente fala que é uma estufa. Pô, a estufa, literalmente, inclusive essa semana mostrou alguns jornais aí na televisão, os caras ligando o ventilador, entendia por quê, né? Baita frio ligando o ventilador. A estufa, você está fazendo o quê? Está querendo fazer um ambiente controlado. Ou seja, a radiação solar vai passar, a radiação de onda curta passa pelo vidro, esquenta a superfície lá dentro. O que vai esquentar é o ar esquenta, o que ele vai fazer? Ele vai subir. Ele vai poder ir embora? Não, ele vai ficar preso. Então quem esquentou foi o ar, e o ar ficou preso. A radiação onda longa, porque transforma depois em onda longa, ela fica presa lá dentro? Não, ela vai embora. Certo. Então são processos diferenciados, mas o ar ficou quentinho, só que ele ficou em cima da estufa. Durante a madrugada, o que acontece? Resfriamento radiativo. Tanto fora quanto dentro da estufa, a onda longa vai ser emitida para o espaço. Vai perder energia. Né? Só que você pode ter geada lá fora e também, impressionantemente, dentro da estufa. Cara, então como é que eu saio dessa armadilha? Aí você vai ligar o ventilador. Porque o ventilador vai circular aquele ar quente que está preso aqui em cima da sua estufa e vai mexer com o outro. Vai quebrar a estabilidade atmosférica que aconteceu. Lá fora se venta, não tem geada. E dentro tem geada. Então tem casos, que eu tenho até fotos, isso que o produtor esqueceu de madrugar, não vai ter geada. Esqueceu de ligar o ventilador, aí teve geada dentro da estufa, morreu tudo e lá fora não teve estufa. Por quê? Porque a circulação atmosférica quebrou essa estabilidade. Então veja só, se eu estou falando que tá frio embaixo e quente em cima, esse é o perfil dentro da casinha de vidro. A atmosfera é o contrário, ela é quente embaixo e frio em cima. Então eu não sei que física que esses caras estão inventando que uma molécula de CO2 que está no meio da troposfera ou na baixa troposfera, numa temperatura muito mais baixa do que a superfície, consegue captar energia e mandar de volta para esquentar um lugar que está mais quente. Só pra gente que é leigo não se perder, a troposfera está a quantos quilômetros da gente? Depende, ela tá aqui, ela começa aqui na superfície, tá? E dependendo da latitude que você tá, ela chega a uma certa altitude. Então, na parte tropical, que é justamente extremamente turbulenta, ela vai até 18 quilômetros. Aí depois ela cai para 15, vai para 8 e pode chegar até 6 na parte polar. Baixa bastante, é quase metade, mais da metade. Tá? E com relação a fontes de energia, eu li, me lembro se você comentou sobre isso, sobre fusão nuclear, que seria uma saída boa para... Sim, mas eu acho que tem você acha que não precisa fazer, não deixa tudo como está? Não, a gente tem que pegar mais energia. Nós vamos precisar muita energia ainda. O mundo precisa bastante energia. E energia limpa, no caso. Ou não existe, isso é uma bobagem. É meio bobagem, né? Porque você fala assim, pilha nuclear, tem lá, não sei o que, abre qualquer buraco da Vale do Rio Doce, você enfia todo o lixo nuclear do Brasil, tampa e buraquinho qualquer. Não, com relação à energia nuclear. Então, mas nós temos hoje, que é uma tecnologia que tem que avançar, temos hoje, tem mais de 50 anos, é o reator de tório. Isso eu não conheço. Então, o reator de tório, que é muito mais abundante que o urânio. No Brasil, então, de novo, né? Sempre o Brasil, Deus falou assim, vou colocar tudo aqui para vocês. Só não vou pôr inteligência, vocês não querem. Né? É o que eu falo sempre, o Brasil, país que é rico, que insiste em ser pobre. Né? Então, reservas de tório gigantescas no Brasil, na Índia, tem um pouco na China. Mas o reator de tório já existe desde os anos 50. O Reino Unido já foi os primeiros a fazer. Mas por que não puseram em prática? Falei, porque não tem duas coisas. Primeiro, que não tem interesse, porque vai dar energia de graça para os caras, que não somos nós. E segundo, porque ele não tem subprodutos que são factíveis de fazer bomba atômica, essas coisas tudo, né? Plutônio e tal. Então, o tório, por exemplo, a vida útil, a vida média dele de decaimento são 50 anos. Olha só que loucura. Né? O outro é 1000 anos. Dizem, há controvérsias também na ciência. Mas é um reator, os reatores que queimam quase tudo e tem em abundância. Nós estamos falando, se fosse colocar os reatores de tório em operação, e a China de novo se destacou, o Brasil está sempre lá chupando o dedo, né? De energia virtualmente ilimitada. E os de fusão, que seria então um estado maior,
da qual existe o ITER, que é o Reator Termonuclear Internacional Experimental, dos quais fazem parte Estados Unidos, a Rússia, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Coreia do Norte, a China e a Índia. O Brasil não leva nenhum parafuso, né? Como sempre. E sem nióbio não faz o reator, né? Detesta, até a Coreia do Norte. Tá? Até a Coreia do Norte, tá? Então, a nossa única contribuição para o reator agora está sendo o nióbio, então. Nem sabemos isso, né? Não sabemos isso. Então, já estão saindo produtos do reator experimental. Nós estamos falando de reatores de fusão que vão estar comercialmente funcionando em 25 anos. Aí toda essa balela de painel solar, eólica, isso aqui não vira nada. Você acha que isso daí não é o caminho? É ridículo, é claro que não. Isso daí, na verdade, é uma armadilha para fazer você ser conduzido a fazer isso, ao invés de direcionar uma boa parte do dinheiro, por exemplo, da Petrobras, sim, que está lucrando com certeza, para esse tipo de pesquisa. Afinal de contas, são empresas de energia, não são de petróleo. Mas esse reator que o senhor está falando na China, ele é de tório ou não? Eles estão com 3 reatores, 3 experimentos de tório, 3 linhas de pesquisa diferenciadas. Para você ver como que é que vai ficar comercial em 20 anos. Em 20 anos. Acho que até menos o de tório. O de fusão vai ser entre 20 e 25 anos. Nós estamos falando de reatores do tamanho de uma carreta de caminhão, dando energia para uma cidade de 100 mil habitantes. Quer dizer, cada município pode ter um reatorzinho em casa lá. E é uma energia... eu li sobre isso, de reatores de 20 metros de altura, uma coisa... Coisas pequenas, né? Coisas pequenas, parece um cano, pequeno assim. prédio. 4 andares, né? Por aí, é uma coisa... E aí evita aquelas grandes usinas, que aí gera corrupção. Sim, exatamente. Se você for ver, é interessante ter usinas grandes, dependendo da operacionalidade que você quer. Porque você pode fazer também com um desses tipos de obra, atingir outras coisas, né? Fazer um lago para ter também pesca, para ter não sei o que, né? A navegação. Então, dependendo de que tipo de engenharia que você quer fazer. Mas, por exemplo, as pequenas centrais hidrelétricas, poxa, isso aí é ótimo. Nós temos muito rio com quedas razoáveis aí, pequenininhas para você fazer e gerar energia. Aí você tira esses linhões, isso aí é um atraso. Você perde 10 a 15% de energia em cima de linhas de transmissão, por exemplo. Porque é centralizado e você precisa levar a energia. Precisa levar embora, tem que subir tensão, baixar corrente. Sem né? contar o território que você corta. Né? Tem uma que vem aqui de Araraquara e vai até Porto Velho. Aí você pega a tua conta lá, né? Eu trabalhei nessa linha. Você não pega a tua conta lá, você fala assim, eu gastei só isso aqui, aí o resto é o ônibus, né? Porque a energia vem de ônibus, né? E com relação à meteorologia, vamos dizer assim, não ideológica, vamos dizer, a coisa que a gente tende a acordar, vamos ver como é que vai estar o tempo hoje. Ali a gente já vê o quanto é imprevisível, né? Existe uma tendência, assim, existe uma orientação geral, mas muitas vezes você é surpreendido, né? Há 50 anos atrás, nós podemos dizer que nós tínhamos uns prognósticos atingindo 70% com 2 dias. Hoje, com zilhões de dólares investidos, né, 50 anos, 7 dias, 6 dias. Né? Então, qual é a evolução? E mesmo assim não vai passar disso, é dificilmente. Uma coisa que eu li que a computação quântica pode dar um salto nisso daí. Exatamente. Mas a computação quântica consegue, então, processar a parte equacional da coisa. Então, a primeira coisa é que as equações têm que estar mais bem escritas, elas não estão. Né? Segundo caso, você tem que ter, até o Lawrence falava isso, também já falecido, cético completamente, autor de diversos livros científicos, inclusive aquele efeito borboleta, aquelas coisas que os caras falavam lá, né? Enfim, como você também não tem o quadro, vamos dizer assim, diagnóstico total da atmosfera, é impossível você ter o prognóstico 100%. Porque sempre está entrando o elemento... Sempre vai ter uma variável que você não conhece. Os erros estão lá, a grade espacial. Eu consigo saber exatamente o que acontece na atmosfera, milímetro por milímetro, para pegar esse banco de dados gigante, enfiar dentro do computador, ele processar as equações prognósticas, que são aquelas que têm a variável tempo cronológico, e desenhar um retrato do que vai ser a tempo hábil. Por exemplo, os primeiros modelos, eles lançavam um prognóstico de 24 horas 3 dias depois, né? Ainda erravam, né? Sim. Aí acertou não. Né? E também se a gente conhecesse toda a atmosfera, estourou um vulcão, já mudou tudo, né? Já mudou tudo. Esse fator entra na equação. E o que está embaixo a gente não conhece quase nada. Nada. Nós temos uma coisa muito pior, chama água, né?
O IPCC acha que a água não faz nada. Não faz diferença. Não, o professor Marcel Leroux falava assim, pô, a atmosfera do IPCC é seca, não tem água, cara. Ele usa a atmosfera padrão. Né, cara? A atmosfera padrão a gente usa para fazer uns certos estudos. Padrão por quê? Porque é referência. Quando você põe a água no negócio, estragou tudo. Muda tudo. Muda tudo. Eu falo, o elemento atrapalhante da atmosfera é o H2O. Né? Como nos oceanos, o elemento atrapalhante é o sal. Mas o oceano é salgado. Pois é, isso mesmo. Você ferrou, você não sabe. Você tem que ir lá fazer uma estação oceanográfica é 1000 vezes pior que fazer uma estação atmosférica, que é de meteorologia. É terrível, porque está tudo se mexendo lentamente. Aí você faz lá o diagrama TS. Onde essa água quer ir? Não sei. A densidade dela está aqui, a salinidade, a temperatura, acho que ela vai descer, a outra vai subir. Isso eu falo água na atmosfera. Né? Não, tô falando água dentro do oceano. Do oceano mesmo, né? Então, você faz uma estação meteorológica de superfície, você só quer saber o que está acontecendo aqui no chãozinho, até 10 metros de altura. Aí você tem a estação meteorológica de altitude, as EMAs, que lançam a radiosondagem para fazer o perfil. Aí você vai nos oceanos. Os oceanos, então, você também tem as boias oceanográficas que querem saber aquela camadinha também em cima do oceano que é totalmente diferente do que está em cima da Terra. E a gente tem algum conhecimento bom sobre o oceano para fazer algum... Claro que não, são os maiores vazios. E aí você fala, 3/4 da Terra são oceanos. A lição, pelo tudo que você falou até agora, a lição que fica é que a gente não tem controle das coisas. Não tem, é isso. Não adianta querer como a ciência está sabendo mas disso, aí não sabe. Aí a gente volta para a pergunta que o Arthur fez, deve ser mais ou menos uns 45 minutos atrás, que falou assim, mas eles acertam. Vamos então, o que o IPCC faz? Porque são 3 coisas que a gente tem que levar em conta em ciência. A previsão. A palavra previsão você só pode usar quando você tem conhecimento absurdo do procedimento científico que vai chegar lá. Né? Então, por exemplo, a gente brinca, eu sempre uso de exemplo a equação do sorvetão lá do Torricelli. Né? Desde quando você dá um tempo, sabe onde é que vai estar a partícula? Nunca. Certo? Mas a gente... Explica isso melhor, meu. Lá no ensino do segundo grau. Sorvetão, no ensino do segundo grau, você tinha lá as equações de velocidade, de aceleração, né? Que você dava lá um tempo qualquer, a professora dava uma equação, tinha N tipos de equação, ele dava lá um tempo qualquer, você sabia exatamente onde a partícula estaria, né? Só que ela não está falando que tem erro na medida, que o tempo não é medido certo, que então, tudo isso é erros, né? Você vai aprender isso lá para frente. Aí você imagina, isso aqui então é uma previsão, mas é uma equação que dá para fazer uma previsão. Um prognóstico já não é uma previsão. Então, falar que vou ver a previsão do tempo agora. Então, não sei o que você está vendo. É bola de cristal, baixou o santo, qualquer coisa. Porque é prognóstico. Tem um erro de pelo menos uns 20% a 30% que vão acontecer. Então, é estatístico. É estatístico. Não sei hoje, amanhã vai ter sol. Mais que o Datafolha, então. Com certeza. Boa. Isso daí que você está falando é assim para daqui a meia hora. Então, essas previsões de daqui a um mês... Aí depende. Eu posso fazer uma previsão para você certinho, 100% de certeza daqui 1 hora. Por quê? Porque meu tempo é curto e minha área espacial vai estar tranquilo, vai estar sol, sem chuva, não sei o quê. Acerto 100%. Eu sou bom, hein? Sou bom, né? Não, depende. Então, vai estica o tempo. Aí, quando você estica o tempo, esse negócio é dinâmico, você tem que começar a olhar mais longe para saber o que está vindo, o que está indo, né? Então, por isso que começa a complicar. E aí, os caras do IPCC fazem o quê? Eles não fazem previsão, eles não fazem prognóstico, eles fazem cenários. Cenários, eu faço o que eu quiser. Possibilidades. Nem isso, chuta qualquer porcaria. Aí você fala, mas eles acertam? Aí o nível de mediocridade dessa gente é tão grande que é o seguinte, eu desenho todos os cenários. Imagina assim, desenho, vai explodir a Terra, vai virar sorvete, vai tudo, né? Vocês concordam que um deles deve ser real? Sim. A resposta? Deve. Deveria ser. Qual é a resposta dos caras? Acertei. Acertei. Então, tinha uma pesquisadora amiga nossa que sempre fazia a lógica da mamãe, é o que o IPCC usa. Então, você sai de casa, tua mãe fala, não coloca o celular no bolso de trás que vai perder. Aí todo dia, 365 dias, do ano ela fala. Aí você perdeu, viu? Eu acertei, eu avisei. Mamãe, qual é a lógica? Mamãe sempre está certa. Sim. É a lógica do IPCC. E o pessoal fala, como assim? Porque os caras põem todos os cenários. Aí depois eles falam assim, aí vamos refinar. Aí eles põem um pedaço menor. Não sei o quê. Cara, você tá lá, temperatura 15 graus, 15,1, 15,2. Eu tô acertando. Mas acertando o quê que você tá acertando? É como se você fizesse um jogo pra Mega Sena com todos os números. Com todos os números.
Uma É praticamente hora vai isso. acertar. E essa foi a grande discussão que aconteceu em 2007, quando teve a debandada do IPCC, que eu sempre falo. Eu uso isso aí como um marco, que foi no quarto relatório, que os caras falam assim, tudo bem, eu desenho todos os cenários. Concorda que alguns cenários são ridiculamente absurdos? A Terra vai virar bola de sorvete, a Terra vai virar a sucursal do capeta na Terra, que já está quase também, né? Certo? Então, eles chamam isso aqui de cenários de truncamento, ou seja, daqui não passa. Não posso usar este cenário para dizer para a população. Mas aí quando você vai ver o resto, vamos dizer, o grosso do que todos os modelos caem de resposta, é o que já acontece na natureza. Isso assusta alguém? Isso assusta alguém? Vamos lá, amanhã vai chover, né? Sabe? Então, os tais eventos extremos, eles não acontecem. E eles são eventos extremos, são raros, porque é isso mesmo que a gente chama de raros. Não é todo dia, amanhã é evento extremo, amanhã é... Então, se fosse todo dia evento extremo, então já não é mais raro. Ele pode ser... E já existiam eventos extremos antes da humanidade, né? Muitos. Inclusive, tem trabalhos científicos muito bem... descritos que mostram que até 400, 500, 600 anos atrás você tinha alguns eventos extremos muito maiores do que agora. Quando muito não maiores. Tipo tinha Garibaldi, nada de atividade, não tinha indústria. Quer dizer, na verdade, qual o grande pecado que o homem fez? Foi pôs uma chaminé na atmosfera. Mas existe alguma atividade humana que possa criar algum evento importante? Tipo Não, o que tsunami? nós temos... Não, imagina. Não tem. Teria que ter uma guerra nuclear total. Não, mas também não, isso arranha a superfície da Terra. Né? A energia é ridícula. Imagina só, um furacão tem tanta energia com sei lá quantas bombas atômicas. Né? Mas uma guerra nuclear pode acabar com a humanidade, pelo menos. Mas se jogar todas as nos centros urbanos, não vai matar Mas a não Terra. acaba com a Terra. A Terra vai assim... ó. Perfeito. É mesmo, é. Tanto é que teve aquela discussão do Carl Sagan, né, com o Freeman Dyson, né? Ele falou, não, inverno nuclear. O Freeman Dyson falou, mas você tá louco, isso não existe. Não, por causa disso, daquilo outro. Aí eles quebraram o pau. Falou, cara, o modelo que você desenhou não tá levando em conta N fatores, circulação da atmosfera, oceanos, blá, blá. Ele falou, não tava fazendo ciência, eu tava fazendo política. Isso é declaração do Carl Sagan. Então é aquele fator de regeneração. A Terra tem um fator de regeneração muito grande. Muito grande, é muito absurdo. Né? Então aí o que a gente consegue mudar? A gente consegue mudar o clima de grandes metrópoles, mas inclusive muda para nosso favor, né? Porque as temperaturas mínimas é que sobem, não são as temperaturas máximas, porque chega um monte de energia aqui, boa parte dessa energia durante o dia vai embora. Aí, durante a noite, por causa da morfologia desses grandes centros urbanos, você retém um pouco mais de radiação de onda longa, que é aquela que a gente pode chamar de termal, que a gente sente, que mantém o ar ao redor, né, dos grandes centros urbanos mais aquecido. Então, é mais conforto durante as noites só. Né? Tá. Que é chamado, então, ilha de calor. Então, a ilha de calor que os caras falam, né? Então você vai ver 99,9% dos trabalhos científicos falam errado. A ilha de calor é um fenômeno noturno, ele não é diurno. Não vale com o sol na presença do sol. Tem que ser sem o sol. Sem o sol presente. Você quer saber quanto que sobrou de remanescente de energia no saldo, né? Entrou, quanto está saindo, quanto que a morfologia da cidade mantém. Porque você vê os trabalhos científicos e fala, não, 30 graus Celsius no centro da cidade e 15 na periferia. Cara, se tivesse um gradiente de temperatura de 1 grau Celsius por quilômetro, virava um monstro em cima da cidade, porque a atmosfera ia tentar se corrigir, né? É um gradiente acentuadíssimo. Não Mas existe se esse gradiente não vale dentro da cidade, ele também não vale para o planeta, esse negócio de temperatura do planeta. Não, é absurdo. Depois a gente fala lá, né? A temperatura do planeta. Você vai lá para a Antártida, 78 negativo, 76, vai para o Saara, o último recorde foi 70 positivo, mas vamos ficar bem conservador com 50. Né? Você tem média do planeta em 510 milhões de quilômetros quadrados, é a média do umbigo, que eu sempre falo. Né? Não tem sentido. Mas quando alguém fala que vai aumentar 1 grau na temperatura do planeta, tá falando no modelo inteiro ou vai aumentar 1 grau em São Paulo, 1 grau no Rio de Janeiro, 1 grau em Nova York? É outra abstração. Você joga 1 grau nesse amaranhado todo de que foi medido, 1 grau vai subir aí. E aí vai subir, o mar vai subir 1,32 m. Mas eu pergunto, quanto que varia a temperatura na cidade de São Paulo só hoje? Sei lá, tava 15 de manhã, já tá 30 aí no hora do sol, depois vai para 15, pô, mas variou 15 graus Celsius num dia. Você tá preocupado que 1 grau, mas é 1 grau. Aí eles falam daquele efeito gaussiano, né? Mas aí a curva vem para cá, aí corre para cá. Eu falei, mas 1 grau vai mudar o quê? Se é na periferia da sua gaussiana. Continua sendo uma coisa que não vai acontecer o tempo todo. Isso é ser negacionista. Quando você fala que esse 1 grau não vai derreter as calotas.
Negacionista é mostrar a verdade pros caras e eles não aceitarem. Isso, né? Não, Porque realmente não, eu sempre fico... não me mostre isso. Não, não é isso. Né? Não me mostra a verdade. Eu acho estranho isso. Não, né, vai aumentar 1,12 graus e as calotas vão derreter e as águas vão subir. Você fala, eu sou ignorante, eu não sei, mas parece um pouco de exagero. Você vê como a climatologia é perversa no sentido do que os caras usam aí, né? A cada 10 anos a gente troca a normal climatológica. O que é a normal climatológica? É um período de 30 anos, nos quais a gente usa como referência determinados lugares. Não, a temperatura aqui é tanto, a precipitação aqui é tanto, vai tirar isso aqui. Mas é referência, isso está mudando. Só que agora, nós entramos do 2021 para 2022, né, já fechou a outra normal, subiu um pouquinho a temperatura. Viu? Fala, cara, cala a boca. Você jogou fora lá os anos 70 e os anos 80 da série, que estavam muito frios, e enfiou dentro dessa série 2 El Ninhos gigantes, o de 1998 e 2015 e 2016. Pô, se a série não subisse um pouquinho, então, pelo amor de Deus. Então, eu falo assim, para subir essa série, você precisou de 2 El Ninhos gigantes, eu já começo a desconfiar muito que não subiu nada. É tudo manipulação. Exato, e o fenômeno El Ninho é um fenômeno planetário. Imagina se o Pacífico chega aqui e fala assim, eu mando nesse negócio, né? E a gente cala, sim senhor, o Pacífico, né? E aí foi isso que aconteceu. Aí tu, nossa, o clima daqui mudou, agora nós estamos igual Versalhes. Nós estamos igual, não sei o quê. Nossa, aqui tá igual Cubatão, então, não sei. É umas coisas assim loucas, não tem pé nem cabeça. A gente olha isso. O que me irrita é a comunidade científica do bem, né, não falar nada, e me mostra cada vez mais a canalice da comunidade do mal, que vê umas coisas, umas atrocidades dessas, também não se manifesta. Né, quando chega um meteorista e fala assim, tem que morrer 90% da população do planeta, como é que eles mesmos não se manifestam contra um cara desse? Não, faz parte da agenda, tá beleza. Por isso que eu falo que entra no terceiro nível, que é essa ordem, né, de destruição da humanidade. Mas que é uma tem guerra... um estudo tão extremo falando que tem que morrer 90% da população? Não tem nada. É aquela coisa que eu falo, é tudo ideologia vagabunda, né, de adoração a uma coisa infernal. Gaia, né? Aqui, Lovelock lá, os caras chamam de teoria de Gaia. Aquilo nunca passou de hipótese. Nunca passou de uma hipótese aquilo. E ele mesmo lá em 2012 falou, não, eu exagerei. Mas ele mesmo falou. Falou. Aí não é que ele falou que ele exagerou, aí é velho Gagá, não sei o quê. Aí atribuem a mim, né? Chamar ele de velho Gagá. Eu falei, mas eu não falei isso, foi vocês que falaram. E você, puramente científica, vamos dizer, a curiosidade científica, a gente está vivendo uma época incrível de conquista espacial, né? A gente, na humanidade, botou um pé em Marte, os Estados Unidos agora vai voltar para a Lua, e não é só os Estados Unidos. Você tem interesse, eu não sei se chama meteorologia, não sei se existe isso. Existe sim, até o Freeman Dyson nos experimentos com a Voyager, né? É interessante que a ciência meteorológica, ela nasce dentro das ciências de atmosfera de planetas, né? Então são a exoatmosferas, vamos dizer assim, né? Ou exometeorologia, porque a palavra meteorologia é especificamente para a atmosfera da Terra, né? Vem do grego, tem toda uma construção da palavra. Mas as atmosferas planetárias, aí quando chegou em Júpiter, foi uma surpresa. Aí o próprio Freeman Dyson falou assim, pô, mas a gente achava que conhecia alguma coisa da atmosfera da Terra, quando a gente chegou lá era uma coisa completamente diferente, uma coisa louca. Né? Os anéis de Saturno, por exemplo, eles andavam em linha reta. Por causa dos satélites pastores, então puxar campos gravitacionais. Inclusive, um pedaço desse eu usei na minha livre docência. Falei assim, é do mesmo jeito que as coisas podem sair desse controle que a gente acha que é tudo redondinho, não sei o quê, a atmosfera também tem que ter essas coisas. E realmente tem, porque aí o campo de pressão, que seria uma ideia de campo gravitacional para o caso de planetas, puxa o ar para um lado, eu não vou fazer aquele padrão que todo mundo espera, aí faz uma linha mais reta ou invertida, né? Então tem muita coisa para estudar ainda. Tem muita coisa. Muita coisa, é muito vasto. Uma coisa que você falou sobre a Terra, dessa regeneração, eu vejo também na Lua e em Marte, está se descobrindo muito mais água, aparentemente, do que se pensava, né? Então parece também uma visão otimista, vamos dizer, do que pode ser a vida nesses planetas, né? Nesses planetas não, a Lua é satélite, mas aparentemente as condições são melhores do que se imaginava, né?
Só vai saber uma coisa quando- interessante, né? Que todos os experimentos que foram imaginados para se fazer em Marte foram testados na Antártida, né? É verdade. Nos vales secos da Antártida, que está atrás de McMurdo, as condições ali são muito semelhantes à da Antártida. Inclusive, tinha um cientista americano que ele desapareceu lá. Ele estava tentando fazer que a armadilha Wernicke, que acho que é o nome dele, não lembro muito bem, mas vocês acham fácil na internet, que ele estava tentando ver se achava micróbios ali. Porque se achasse micróbios naquelas condições, era uma possibilidade de que poderia haver vida daquele estado em planetas como Marte, né? E podemos ser surpresas ainda, né? Não estou dizendo marciano, estou dizendo E o senhor condições de vida. Olha, depois que a gente viu que tem petróleo na cabeça do cavalo, né, então deve ter umas amebas espaciais também, né, porque os caras falam que petróleo é... Mas o senhor acredita que a gente vai conseguir um dia colonizar Marte, ter vida lá? Isso é muito caro, imagina. Vai ter no máximo que... A gente não consegue nem colonizar a Antártida. Mas você acha que a Lua estão partindo para servir como uma base para outros lugares, né? Sempre pode dar uma coisa errada. Um lugar desse que... Não é entusiasta. Eu vejo assim, aquela coisa da escola da geografia, né? Determinismos e possibilidades. Né? Então, claro, eu posso plantar morangos no Alasca, né? A que custo é isso, né? Então... Não compensa. Mas qual é o propósito? O propósito provavelmente deve ser tirar o hélio 3, que é para fazer o reator de fusão. Sim, exatamente. Então, se for com este propósito, que eu acho que essa volta à Lua tá... Mas existe também a questão meio ideológica, que é falar, não, a Terra vai ser destruída, nós precisamos de um lugar alternativo. Boa sorte. Eu prefiro ficar aqui, morrer feliz, do que ficar morando numa lata de sardinha na Lua, cara. Vendo a comida acabar, tomando água de xixi, sei lá, né? Vai ser claro. Não é verdade? Não. Já tem um negócio tão bem feito aqui, né? Oh, meu Deus do céu, o cara já mora no paraíso e não viu, né? Fica, achando, árvore, água. Mas assim... O que poderia ser feito na Terra? A gente já falou. O que você faria? Você é o imperador do mundo, em termos... Nossa, jogar todos os medíocres no meio do Pacífico. Essa primeira... Acha aquela ilha de plástico que tá lá no Pacífico e fica lá, então, né? Porque eu peguei uns livros didáticos, assim, que eu juro pra você, eu peguei assim, aí tinha ilha de plástico no Pacífico. Eu falei, cara, eu queria morar numa ilha de plástico, porque ela é maior que o continente americano. É, né? porque... É enorme, cara. Começou a crescer cada vez mais. Eu falo, mas cadê essa ilha? Não, tem mais plástico que qualquer coisa na natureza tem plástico. Talvez alguém tenha feito um cálculo de que o todo plástico do mundo daria uma ilha daquele tamanho. Alguém põe um livro didático, põe aquele negócio, aí tá lá em cima. É estranho. É bem onde circulam os anticiclones semi-permanentes, então se concentrou lá tudo. Vou querer morar numa ilha de plástico, cara. Você é imperador do plástico. Ali você põe tudo, tem alga, já tem planta, né? Mas plástico você acha que é um negócio que pode diminuir? Não sei, veja Ou precisa diminuir. A tecnologia que nós tivemos de embalagens é que traz, inclusive, o desenvolvimento humano, né? Imagina só, quanta gente morria por causa de comida contaminada, né? Então, entra a refrigeração, entra a tecnologia entra a tecnologia das embalagens. Então, talvez uma reengenharia, mas não com esse propósito, sabe? Esse propósito de querer vender mais royalty, revender mercado de certificação. Eu não gosto quando vai por essa linha. Sim. Eu não gosto mesmo. Isso me incomoda quando a gente fica refém desse tipo de vagabundo, porque os caras não produzem absolutamente nada, a não ser regras para lucrar em cima daquilo que você está arduamente trabalhando, né? Isso me incomoda. O que o senhor critica, então, no final das contas, não é alguém que queira preservar algo no meio ambiente, mas alguém que queira lucrar muito com isso, alguém que... Não só lucrar, cercear seus direitos, né? Sempre se impor com regras em cima das pessoas, sabe? Arbitrar em cima da sua vida. Quer dizer, nós temos a nossa liberdade, que é uma coisa tão sagrada, e esses caras só querem ficar jogando burocracia, lei, você não pode isso, pode aquilo. Catar teu dinheiro, que você trabalha, só que não, agora você vai ter que ter o dízimo, por isso que eu falo, o dízimo para Gaia, para o planeta. É aí que eu estou levando para o terceiro nível dessa conversa. O pessoal não enxerga, não, mas é para o bem de todos. O bem de todos é uma coisa abstrata que não serve para nada. Porque o todos não deu solução para ninguém. É sempre o indivíduo que dá a solução. Então, esse argumento você derruba qualquer conversinha falaciosa do todos, é para o todos. Isso não existe. Vamos nos unir, fica todo mundo andando cirandinho em volta da fogueira.
Não é? E não fica fazendo isso, fica pulando lá pra ver se sobe pó pra fazer chover. Enquanto o cara tem que usar o cuca pra fazer as coisas. Então, não. Eu sou contra todo esse negócio de tipo abstrações, o todo, o coletivo, né? Que é tudo coisa que comunista adora, né? É sempre o indivíduo que traz a solução. É sempre o indivíduo, não é o grupo. Às vezes você pode ter um grupo de pessoas altamente qualificadas, mas não é o todo. Eu vou chegar na Paulista lá, o que nós vamos fazer a Avenida Paulista pra resolver? Cara, sai tudo que é tipo de asneira. Sim. E qual a produção que vai ter no final? 0. Ou até menos, né, no caso. Vamos fazer uma taxa. Os caras acham que fazer taxa resolve qualquer coisa. Resolve para quem está Vamos no abrir banho o do Estado. Fundo Né? Climático Mundial dirigido pelo Papa. Isso é sério, não, né? É sério. É sério? É claro que é. Só você vê Dirigido pelo Papa? É, claro. Os caras querem mexer com tudo. Eles querem, não, vou mandar isso aqui, vou mandar. Para. Isso tá virando uma coisa assim alucinante. Né? E todas as religiões caem depois nisso aí também, né? Não, mas é o planeta, é isso aqui. Aí só vai mudando o nome do Deus lá. Nossa, meu. Nossa. Não é louco? Eu falo pra vocês, são três níveis essa conversa. E o pessoal às vezes não vê quanto eles realmente permeiam em si, né? O científico é tal coisa, mas me prova que o CO2 faz efeito estufa, aqueceu o planeta, isso aqui. Aconteceu isso na história do planeta? Não. Acontece hoje, e aí vai acontecer no futuro? Né? Mas eu preciso fazer isso. Princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? Princípio jurídico. Então entrou na esfera da geopolítica. Olha o discurso que os caras falam. Sem plenas certezas científicas, daquilo que você torra bilhões por ano de pesquisa climática, eu vou adotar as medidas. Mas se tiver essas certezas científicas, também vou adotar a medida. Então joga fora a ciência. Pra que gastar? Pra que você está gastando dinheiro? Se você vai fazer, tanto faz, se é ou não é. Ninguém se questiona disso. O princípio da precaução é um princípio jurídico, né? Que está calcado em quê? Em nada, em lama nesse caso. O cara achou uma ideia. Né? O CO2, então vamos fazer. Né? E tem Tô sendo bem teatral aqui pra ver se entra na cabeça das pessoas. Que é isso? Que é isso? Que toda aquela lavagem de lixo cerebral que você vê na televisão, assim, eu sou cientista, é nada, é um picareta. A maior parte desses caras nem sequer é formado em meteorologia. Nunca lançou uma radiosonda na vida pra saber qual é a temperatura. Nossa. E tem algo na Terra que emite mais CO2 que o homem? Tem vulcões, oceanos. Muito mais? Tem, claro. Tanto é que a estação de Mauna Loa que eles utilizam para falar que é quanto que o homem emite de CO2, ela foi colocada no Oceano Pacífico para saber qual era a contribuição do Pacífico, né? Então é um desvio de função, de finalidade. Os caras põem assim, não, vamos pôr aqui porque onde não tem fábrica. Não tem nada do homem lá. Tá. Aí ela é a referência para falar quanto que a gente emite de CO2, que o CO2 tá subindo. Fala que você tá de piada, cara. Isso virou uma piada. E ninguém enxerga não. As discussões acabaram, mas nunca tiveram. Nunca teve. Cadê o debate? Não tem. E por falar em piada, você assiste esses filmes catastrofistas, assim, tipo Emmerich. Então, tem assim um... Roland Emmerich, tem né? um potenciômetro. Vai entrando assim, na hora que chega, acho que numa escala no amarelo, já desliga. Então, qual que é o que você achou mais idiota, então, você se lembra? Puxa vida, tem tantos. Eu não sei, hoje todos eles começam a notícia na televisão, aquecimento global. Qual que você desligou montagem, em 10 minutos de vídeo? Vamos por assim. Puxa, em 10 minutos de vídeo, não, acho que foi menos até. Acho que o 2012 eu não consegui assistir. Eu não consegui assistir nada. Eu fui no cinema e saí no metade também, não dá. Não dá. Aí o cara falou que o E a gente ainda tá vivo, né? Isso que é o bom. 2012 a gente ainda tá vivo, né? Nossa, meu Deus, você não tá... Teve umas picaretagens gigantescas aí de colegas, né? O cara leva jornalista pra Antártida, vai lá numa rocha qualquer, numa montanha, né? Que o voo é custoso. Aqui, ó, isso aqui é a prova do aquecimento global. O cara já sai na imprensa. Eu falei, cara, você nem fez pesquisa, já saiu na imprensa que é o aquecimento global. Tem um filme desse negócio de questão ambiental que quase todo mundo gostou. Eu confesso que não gostei tanto. Avatar, o que o senhor achou dele? Vomitar. nem sequer vou assistir. James Cameron, aquele vagabundo, que teve um simpósio na Amazônia que veio o Algorento sem vergonha, veio o James Cameron, ele ficava assim, o Washington não tá sabendo disso, o que eles estão fazendo? Tem! Sem vergonha. O cara era um ótimo cineasta, né? Picareta. Aí quando quando levanta a causa... Mas vai buscar a capivara dos caras. Eu era fã dele. Não, vai buscar capivara, eles têm empresas de carbono, mesmo não sei o quê. É loucura. Exterminador do Futuro, a guerra, eu sempre invoquei com aquilo, os robôs vão dominar a Terra e tal. Eu falo,
Isso é só tirar da tomada. Sabe, é sempre assim, a culpa não é nossa, a culpa é deles, a culpa é dos outros. E mesmo o Avatar é um filme que também o vilão é um militar. É uma empresa, né? É sempre assim, é sempre E os bonzinhos são os ambientalistas, paz e amor. É impressionante, é sempre a culpa do empresário. Eu assisti hoje um episódiozinho, você deve lembrar, O Homem Invisível, lembra? Sim, lembro. Antigão lá que o cara faz aquele experimento de raio infravermelho, some. Aí, 75. Isso é o David McCallum. Isso, ele mesmo. Aí o episódio que eu assisti era a Dinastia Clay. Recomendo pra quem quiser ver. São os 3 milionários. O cara que é o vilão, que quer matar a irmã, que não sei o quê, fala o quê? Não, porque ela não tá assinando acordos com os militares, e ela queria fazer o quê? Um encontro de cientistas para discutir a energia, meio ambiente. Eu falei, cara, esse negócio vem de longe. Ô, 75. 75. Eu olhei assim, cara. Que picaretagem. A lavagem cerebral, que a gente era moleque, nem entendia hoje. Você olha e fala, a lavagem cerebral vem de longe. Vem de longe, cara. A culpa do capitalismo é um negócio que vem de muito, muito tempo, cara. Desde que se começou a falar, vamos fazer filmes engajados, né? Séries engajadas. Tudo. Eu assisto, mas assim, é bem isso mesmo. Chegar nessa parte. É bem estampado. Irrita, cara. Porque a culpa é ou é do militar, ou é do empresário, ou dos dois. É o que eles querem, que seja um baita frouxão cheio de riqueza para te extorquir até o último. É o que eles querem. Imagina, um Brasil gigante desse. Nós também temos o fogo e a frigideira, se for ver. O Avatar, eles travam uma guerra no final das contas ali por causa de uma riqueza mineral muito específica que só eles tinham, né? Eu vejo de vez em quando falarem que a próxima guerra mundial vai ser por causa de água. Aí eu fico me perguntando... Afoga o cara no oceano. Como? Afoga o vagabundo no oceano. Não, mas é salgado, meu. Cala a boca. Até hoje, até o homem das cavernas sabia tirar sal da água. Isso já está praticamente resolvido. Brincadeira, né? Fala sério, é brincadeira. Israel, né? Israel faz um bom trabalho, né? Cara, os caras têm lá como é que eu chamo? O ouro vermelho que tem agora lá em Israel. E também nos países que, assim, ao lado ali de Israel. Os morangos, pelo amor de Deus. Plantado assim, em prateleirinha, assim, aquele cotejamento. Tal. Não tem aquele morango só tem. Os caras têm, achar ouro vermelho. Quer dizer, veja só o avanço que a gente pode ter. Vamos falar bem sério. Você pega um grão de milho, aguinha, tá? Aí nasce uma espiga com 600 grãos. Não é abundante a natureza? Incrível, né, cara? Não é abundante? Fora do comum. Então, aí ou melhor, é comum, mas é muito... É isso que eu falei. É comum, mas é... O comum é isso. Não tem, não sei o quê. Não, mas tem os insumos. Cara, vamos lá. Convenhamos, os insumos, boa parte deles vem das rochas minerais. E o planeta tem bastante rocha, né? Acho que tem bastante rocha. Mas tem os agrotóxicos. Porque isso aí é um papo também. Sempre tem um inimigo, né? Sempre tem tudo da hora. DDT, Ascarel. É verdade, tem o DDT. PCBs. O DDT, você acha também foi uma empulhação fraude, total? Ridículo. Isso aí, pelo amor de Deus. Que matava a águia careca do... Não, matava tudo. Os caras faziam pesquisa. Tem DDT na Antártida. Eu falei, mas justamente porque a molécula é tão estável que ela entra lá e não foi nada. Aí mostrava os caras lá, não, estou doente. Cara, mas o que você fazia? Eu comia com o DDT, não sei o quê, mas aí tá, né? Você não usava os equipamentos de proteção. E aí, obviamente, agora pegar esse sujeito, isso aí, o DDT é o que exterminou todas as pragas que nós tínhamos no mundo. Tirou o DDT, voltaram todas as pragas. Voltaram. Para abrir o canal do Panamá, primeiro foi uma guerra contra os mosquitos. O cara exterminar os mosquitos. Agora eu consigo abrir o canal do Panamá, porque senão não dava. Nossa, Não dava. Morria gente absurdamente. Não dava, é impossível. Você está falando o próprio energia nuclear, a imagem que a gente tem dos Simpsons, né? Do cara brincando com... E o legal é que quem sai daquela chave, né, dos Simpsons é vapor de água. Não é nada mais que isso. Exato. E aqui no Brasil é forte ainda, né? Não sei se ainda é forte, essa preconceito. É porque nós tivemos uns ministros da ciência e tecnologia que eram uns porcaria mesmo, né, cara? Nossa, é terrível. Qual foi o pior deles? Todos. Nem o atual astronauta aí também você acha que... fraco demais. Desculpa, é muito fraco, muito fraco. Você seria um bom ministro. Não quero saber disso. Deus me livre. É muito chato. Né? Dá pra fazer alguma coisa no Brasil? É. Não dá.
Precisa ter, não é um cara que vai fazer, precisa ter um exército de gente engajada para querer. Isso é verdade, cara, porque o no ideal Brasil você tem nacionalista. muito a coisa do o presidente vai resolver, e quando é muito mais complexo. Gente, nós dependemos de tanta coisa do estrangeiro, que não era para gente ser assim. Eu não concordo com esse negócio de pegar nós temos produção gigantesca, nós temos que colocar ela no mercado internacional para dolarizar, para ficar caro para a gente. Sabe, tem uns absurdos assim, mas isso faz parte do comércio internacional. Não, cara, tem que pôr um freio um pouco nessas coisas. Eu sou muito nacionalista ainda, não tenho os ideais do Brasil. E eu acho assim que tem que fazer muita coisa, mas não é um cara só, não é só o presidente Bolsonaro que ia conseguir fazer. Tem muita gente para ter. O senhor não acha que as trocas podem ser eficientes? O Brasil trocando com o resto do mundo? Sim, até o Leibniz já falava isso, né? O saudável comércio entre as nações. Agora não, os caras querem jogar tudo vamos dizer assim, numa bacia planetária, né? E depois começa a dividir para dolarizar, para não sei o que, os traders entram. Quer dizer, a gente fica... Tudo para eles e nada para nós. Exato, a Holanda é uma sem vergonha, né? Se você for ver, né? Não, tudo tem que passar por aqui. Chega ao ponto que a gente tem que comprar minérios de alta qualidade da Alemanha. Aí você vai ver, o minério é nosso. Ou móvel muito bom de mogno na Europa, brasileiro, e o brasileiro não pode consumir o próprio móvel. O ponto ridículo agora, nós estamos com mogno de outras espécies, tipo mogno africano, para plantar aqui. Por quê? Porque a gente não pode consumir o nosso. Aí lá deve ser o contrário, lá eles não podem, eles plantam o nosso. A discussão que se fez, por exemplo, de palmito nos últimos 40 anos era para a gente ter safras de palmito à vontade, sossegados, sem nada desses... Verdade, subiu bastante, né? Eu lembro quando eu era moleque, palmito era uma coisa barata e... Você encheu de burocracia em cima, ONG, não sei o quê, né? Foram 40, 50 anos de discussão sobre esse negócio. Se já tivesse feito esse planejamento estratégico lá atrás, nós estaríamos exportando, mandando, comendo, tudo barato. Quer dizer, eu falo, a abundância é muito grande no planeta Terra. Os caras querem criar uma escassez que não existe. A Terra vai chegar em 8 bilhões de habitantes no dia 15 de novembro, segundo a ONU, e eles falam... uma festa. Quando chegar em 21 bilhões, eu começo a ficar preocupado. É mesmo. 21 bilhões. 21 bilhões seria preocupante. 8... talvez. Talvez. Né? Talvez a gente tivesse tanta mais tecnologia, não sei o quê. O lance é desenvolver tecnologia para a gente não se preocupar, no final das contas, né? Nós já temos muita coisa, só que eu também sou a favor de também a gente trabalhar na parte convencional das coisas, sempre. Eu não gosto de alternativa única para é só transgênico, é só não sei o quê. Não gosto disso. Vamos ter os dois, orgânico tem que ter e transgênico. Tudo, né? Não é orgânico, né? Esse termo orgânico é ridículo, né? Não tem nada de orgânico ali. O não transgênico. Tipo essas coisas. Por quê? Porque tem as coisas que a própria natureza nos oferece como tecnologia. Então a gente tem que entender isso também. A gente não pode dar o golpe, que eu falo, um golpezinho por cima para fugir da regra. Não? Tem que estudar tudo. Por exemplo, você vê que os caras já faziam rotação de culturas lá na Idade Média. Isso é uma tecnologia. Que está sendo feita agora no Brasil. Por acaso. Exatamente. O Brasil tem... Eu falo que tem 4 safras, né? O professor Evaristo fala assim, tem até a 4ª safra, que é o chifrudo, né? O boi, né? Certo? Então, que país do mundo tem isso? Quer dizer, nós temos a nossa biodiversidade também, nem entramos nesse detalhe. Imagina o que dá para tirar de tecnologia, de bactérias que fazem coisa... Bactéria que come plástico. Plástico é problema? Não é. Elas não aprenderam a comer plástico. O caso dos CFCs, eu lembrar uma coisa dessa. Os CFCs caíam no mar, tinham bactérias que comiam os CFCs. Aí o Taziev, que era um vulcanólogo, falou, olha, tem gases muito semelhantes, inclusive quase que gêmeos, que saem de vulcões, que são os mesmos gases refrigerantes. Então essas bactérias não aprenderam a comer CFC nos últimos 50 anos. Quem disse que, de repente, os caras, não, né, de trabalhar em cima da natureza, descobriram as propriedades desses gases, que são derivados de flúor, né? Organofluoroclorados, tem propriedade refrigerante, patentearam. A partir do momento que você patenteou um negócio da natureza, eu sou contra. E o que o IPBES quer fazer? Aquele terceiro painel, patentear a natureza. Você é contra patentear a natureza? Claro, louco. Cara. O senhor fala num nível como se fosse patentear o ouro, não como se fosse patentear uma tecnologia a partir da natureza. Sim, exatamente. As matérias-primas os caras estão querendo patentear e pagar royalties de 4%. O problema não é patentear um gás que eu crio. O problema é patentear um gás que eu extraio, que eu tiro da atmosfera. Alguma coisa que você tira da própria natureza que você acha que isso aí vai ter que pagar royalties para as pessoas. Como se pagasse royalties sobre água, por exemplo. Exatamente, que eu acho absurdo pagar 4% já na conta da água por causa da água.
É mesmo. Desde 2004, do governo do senhor Nine, né? Que o pessoal fala, né? Aquele assim? Isso. A gente já paga, acho que é 4%, não sei se subiu ou não. Na época eu lembro que eu estava trabalhando, eu estava participando de um fórum ambiental, era 2008. Começou essa conversa. Eu falei, mas como assim, cara? A água é a coisa que é universal, não pode ser cobrada. Você pode cobrar o serviço, mas você não pode cobrar a água. Uhum. A água deveria ficar cada vez mais barata, na verdade, né? Porque a gente sempre desenvolve mais tecnologia e sempre se torna mais barato purificar ela, não? Na verdade, o grande problema que eu vejo são os centros urbanos muito inchados, né? Por isso que eu gosto da ideia de um desenvolvimento regional. Então, isso tem que ter demanda de água e descentralizar. Então, precisa ter energia barata. Por que precisa ter energia em tudo que é lugar? Para você poder abrir um comércio, qualquer coisa que seja, uma indústria pegando. Então, aí você começa a fazer outros vetores. A gente está sempre mandando para cá, então a população aumenta, tem que buscar água para caramba. Aqui tem muita água também, tem muita água. Tá? Não falar que não tem, não. SOS Mata Atlântica. Vai olhar lá o que tem de mato e árvore e água por aí, né? Você o maior aquífero do mundo. Tudo. Os Andes, todo o Brasil estão no ranking dos primeiros, né? Então tem bastante água, a gente não usa praticamente quase nada dela de fato, tá? Tudo volta para o mar. É o que eu falo, a principal energia já é a solar. Por quê? Porque ela já evaporou a água do oceano, jogou para dentro do continente e você deixou voltar tudo para lá. Se você tivesse barragens... Mas aí a gente vai voltar num tema que a gente sempre fala, que é, o Brasil forma pessoal em letras, né, em filosofia... É o maior número de advogados do mundo. É absurdo. E falta tecnologia no Brasil, né? Falta Nós não temos técnicos para nada. Não tem técnicos. Absolutamente nada. Nem para fazer pão você tem técnico. É engraçado que o brasileiro sai do Brasil e vai fazer um Instagram. Sim, mas no Brasil a gente não consegue fazer um Instagram. Viu só? Como é que a gente não tem nesse movimento de censura que nós estamos aí, como é que a gente não tem um Telegram, qualquer coisa do tipo no Brasil? Né? Se nós temos os melhores, vamos dizer assim, engenheiros de software do mundo, né? Tem uma feira de tecnologia que só tinha nos Estados Unidos e no Brasil, de software. Bom, como é que pode? A gente forma profissional de TI em abundância. Qualquer esquina tem uma faculdade de TI, qualquer esquina tem uma escola para ensinar o cara linguagem de programação, mas a gente não deslancha. Não deslancha. Incrível isso. E você, em termos gerais, como cidadão, assim, você me parece ser um cara muito pessimista. Não sei. A impressão que me passa assim, se fala, joga no mar, dá a impressão assim que você... Não, mas esse programa a gente já está meio de saco cheio. Já estamos por aqui, de tanta bobagem. Né? No século XXI, você teria que ter, assim, vamos dizer, o auge do nosso entendimento das coisas, nós estamos, sei lá, batendo tambor. Né? Mas você vê, a partir da eleição, esse programa deve ir para o ar no dia 7 de setembro. Você fala, até você usa... Aqui, você vê alguma saída? Você vê alguma possibilidade de melhora? Porque aparentemente não tem, né? A gente fica vendo, mesmo que... Nove dedos. Tem esperança para o Brasil? Tem esperança. Então, eu posso ser bíblico agora? Posso, né? Não sei, porque de repente as pessoas não gostam muito disso. Na Oeste, a liberdade de expressão é o mais importante. É que tudo que está previsto para acontecer, nem em todos os lugares da Terra acontecerão, né? Então, isso depende muito do povo que clama por mim, e aqui estarei, né? Então, por isso que eu falo que eu sempre estou agora meio que no terceiro andar, mas eu não abandonei os outros andares de baixo. Continuo batendo no primeiro, com bastante propriedade, batendo no segundo, mas eu também quero que as pessoas entendam o terceiro. Então, em resumo, é só Deus para melhorar o Brasil. Não, somos nós que temos que fazer essa melhora, porque nós é que somos os agentes. Mas você acha que está indo para melhor? Exato. Ele falou assim, eu vou deixar vocês fazerem. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio já começa por ele. Mas isso é uma questão fundamental. Fundamental. Né? Eu também, eu sou espírita. Né? E eu também falo, não, Deus quis, Deus o quis. Não, existe o livre-arbítrio, existe o jogo. Você joga. Né? Ele tem os princípios que você pode seguir ou não, né? Mas realmente a responsabilidade você é nossa. Escolhe. Você escolhe. Não pode ficar botando a culpa, né? Isso na minha opinião, assim. Não, e outra, nos tempos atuais, quem é sujo que se suje mais. E quem é limpo que se mantenha limpo. Então, por isso que a gente está vendo tudo isso acontecer, mudamos da água para o vinho aqui de repente, né? Mas para as pessoas também entenderem que essa faz parte dessa discussão.
Então, todas as injustiças que estão acontecendo, elas têm que acontecer e bastante, para ficar evidente, serem mostradas nas praças públicas. E qual é a maior praça pública? É o que os senhores estão fazendo hoje. É a internet. É uma das maiores praças públicas. Por enquanto, né? Até o STF não tirar o cabo. Mas eu acho que, vai ser difícil controlar, né? Difícil controlar. Vai, porque exatamente nesse lance que nós temos aí as pessoas de tecnologia, etc. e tal, isso não tem mais fim, não tem mais volta. Os caras vão fazer alternativa do que é lado. Uma das maiores invenções. Que até aqueles filmes que o senhor citou, né? Muitos deles, os caras eram o quê? Eram da resistência e muitos deles eram tecnologia eletrônica e tal, né? É verdade. Já estavam indicando que vai ter gente que vai trabalhar pro lado do bem aí pra... E você assiste que tipo de... Você assiste filme, assiste série? Essa pergunta para todo mundo aqui. Não, hoje em dia não. Eu gosto de assistir os filmes antigos. Às vezes assisto até mais de uma vez eles, porque sempre tem uma coisa nova que eu aprendo. Ah, esse detalhe passou, hein? Os caras já estavam falando isso. Tipo o quê? Você se lembra de algum assim? Deixa eu ver qual poderia ser hoje. Bom, sei lá, por exemplo, esse Exterminador do Futuro que o senhor falou. Mas assim, vários desses filmes antigos, sempre tem uma pegadinha, uma coisa ou outra ali que eu falo assim, olha, os caras já falaram alguma coisa desse tipo. Mas tem alguns interessantes que eu gosto, por exemplo, Jogos de Guerra, lembra dele? Sim, claro. Eu sempre cito esse filme. Bom filme. Por quê? Porque ninguém ligou para esse filme, eu acho ele demais. Ninguém ligou, mas ali Jogos de Guerra não assisti. A primeira versão você tem que assistir, ele está intimamente ligado com a questão climática hoje. Porque os cientistas, eles tinham que fazer todos os cenários, de novo os cenários das escaladas de guerra nuclear, ou de qualquer outro tipo de escalada, guerra convencional também. E o fator pior que tinha para equacionar era o clima. Porque as armas não funcionam nas situações climáticas. Tanto é que tem climatologia e meteorologia militar, do qual eu sabia fazer esse curso, né? Então a gente, assim, versava um pouco em cima desse assunto. Só que o senhor já trabalhou um pouco essa área? Sim, a gente sabe assim, muitos segredos assim, de armamentos que de quanto que eles funcionam, a sua operacionalidade por causa da atmosfera ou por causa dos oceanos. Então, por exemplo, um caça ele tem um envelope de pouso, um porta-aviões tem um envelope de pouso. O que é isso? É quanto que ele pode pousar, quanto você tem que fazer com a aeronave, com a embarcação, como que um míssil acerta, quais são as condições atmosféricas de tempo, enfim, tem um monte. É um fator que não é só a capacidade de velocidade. Não é só isso. Existe o fator meteorológico é imprescindível para você ganhar uma situação, tanto numa batalha quanto uma guerra toda. Né? Sim. Tanto que eu sempre falo, né? Os meteorologistas sempre são os caras que são jogar. Hoje em dia, o primeiro cara que é lançado no cenário de guerra é o meteorologista. Se ele chegar lá, coisa com precisão. Não, se ele olhar lá, cara, esquece, não adianta você mirar o laser aqui, porque a bomba não vai acertar. É o caso clássico lá do Napoleão invadindo a Rússia, né? Não teve essa consciência, não né? Teve. Do general Inverno, né? General Inverno. E olha que os primeiros, como ele usava muito semáforos, com aquele código de bandeiras, né, no Napoleão, foi dentro do regime dele que se traçou a primeira carta sinóptica de tempo, né? Olha, eu não sabia. Não. Uma das primeiras, porque eles queriam saber mais ou menos o que estava acontecendo no cenário europeu, né? Então, imagina, os caras já têm uma ideia de que existia uma dinâmica. Né? O próprio Torricelli é sensacional, né? Porque você sabia as condições da escala X e Y, que seria latitude e longitude, mas não sabia da altitude, né? Então foi aí que ele vai tirando o barômetro dele e fala, mas eu vou subir a montanha e descer a montanha, não dá a mesma medida todo dia. Ele falou, cara, tem uma outra coisa acontecendo na atmosfera. Então, imagina só a beleza desses caras passando por esses experimentos. Né? Os caras estavam vendo coisas que não sabiam que estavam vendo. Né? Os caras... Isso que você falou agora, eu acho a beleza da ciência, né? Os meteorologistas, não sei o que, tem uma beleza naquilo, né? Os meteorologistas trazendo uma frente fria, não tinha satélite. Então o cara criou uma teoria frontal e traçou um negócio que ele jamais viu. Entender, né? Então ele faz uma alusão ao campo de batalha, porque chama-se frente fria, frente quente, é frente da LPR, que é a linha de proteção e resistência. Então o ar frio está tomando o território, então é como se fosse um exército azul invadindo o exército vermelho, né? Então eu ensinava bem isso para os nossos alunos da área de geografia, que tem vamos dizer assim, um feeling maior com a área geográfica mesmo, com o estrato geográfico, do que a meteorologia, mas eu não enxergava muito bem isso. Mas ela nasce desse princípio. Olha, aqui é o campo de batalha. Os ares, vamos dizer assim, que são os exércitos, estão lutando para tomar a superfície.
Nossa, E isso você eu tem nunca uma pensei dinâmica em nisso, cima muito disso. legal, cara. Nunca E você tem uma dinâmica. Nós vamos entender qual é a lógica dessa dinâmica, que seria os dois generais lutando ali para tomar conta. E do choque deles que nascem os fenômenos. Que vão nascer os fenômenos, exatamente. Pô, e cada um deles isso. tem uma assinatura. Então a Frente Fria, por exemplo, que é, vamos supor, que é o Exército Azul, ele é o mais veloz, é o cara que mais ataca e forma os cumulonimbus, e tem os relâmpagos e trovões, então faz a alusão a um ataque de artilharia, né? Então tem todo esse contexto histórico em cima que isso foi perdido na história. Então eu sempre tento trazer, né, isso aí dos baús aí, para as pessoas bom, entenderem cara, que foi nesse princípio, né? Então, até mesmo aquela visão imperialista, né? Eu sou o general, o coronel, não era isso aí, né? do século XVIII, XVIII, XIX, até o XX foi, né? Estrela, eu sou o major, tudo aquela coisa. Então, essa é a mesma visão, né? Eu mando o território. Então, não é de admirar, e a história do pensamento geográfico mostra isso, né? É legal você entender como pensavam as pessoas sobre o meio que viviam, né? Que muda, então muda a história, muda a geografia. Existe a geografia histórica e existe a história da geografia. As coisas meio que andam pelo meio, né? Quando que a climatologia começou? Com esse estrabão lá na Grécia, há uns 3.000 anos. Nossa! Super na Grécia. Só na 3 Grécia, mil né? anos? É porque assim. Começa na Grécia. Se a gente Começa na Grécia. se a gente for ver, a ciência mais antiga que nós temos é a geográfica, né? Eu falo que tem até o trígono, né? É geografia, geologia e geometria. As três, na verdade, são para dizer o que é o geo, né? E é incrível isso. Nossa, exatamente, para dizer o que é o gel. Porque a geometria de Euclides trabalha no plano, só que ela não serve. Então nós temos que mostrar que esse plano ele tem curvatura, é por isso que você entra nos triângulos esféricos, que aí entra em outros cientistas que trabalham com essa trigonometria, porque tinha que navegar, né? Então os caras fazendo navegação de cabotagem, tem que entender os lugares, qual é a rota mais curta. Então tinha que trabalhar em cima dos triângulos esféricos. Aí vai para astronomia de posição. Então, sabe, é uma bagagem científica fenomenal, é enorme. Quando você começa a ver isso, você fala, esses caras eram uns gênios mesmo, cara. E hoje a gente tá com computador. E eles acertavam mais. Vamos abraçar a árvore, aquela minha árvore, planeta querido, o planeta tá querendo te comer, cara. O planeta quer te comer, Nós somos um corpo estranho, não sabe, coisa absurda, os caras tudo, né? Imagina o cara entrar numa casca de noz e atravessar o Atlântico. Fala sério. Muito impressionante. Fala sério. Muito impressionante. Né? E alguns arqueólogos mais sérios falam, os reis egípcios financiaram navegações aí que devem ter chegado na América, assim. Nossa. Tem, se eu não me engano, tem não dos egípcios, mas tem evidência na Pedra da Gávea dos fenícios, não tem? Fenício. Os grandes navegadores eram os fenícios, né? E os vikings também, né? E a tribo de Israel de Zebulon. Os caras que sabiam tudo de navegação. Eles tinham uma afinidade muito grande, interessante, né? Porque os fenícios, teoricamente, não vai combinar muito bem com o povo de Israel, não, mas tinha assim, uma ligação muito grande e eles trocavam bastante informações. E isso é sensacional. É sensacional. O imperador, o Neco, que era um dos faraós, ele financiou a circunnavegação da África para chegar nas Índias. Isso é muito antigo. Isso é muito antigo. O primeiro episódio do Vikings, que é uma série que eu assisti inteira, não sei se você viu. Não vi. O primeiro episódio é o cara descobrindo uma espécie de uma bússola que eles não tinham, eles eram muito isolados, né? Eles conseguiam criar uma espécie de uma bússola para falar, que era baseado no Sol. Aí o cara fala, mas e se tiver nuvem, né? Aí ele fala, não, eu tenho esse outro. Era uma coisa muito tosca, mas eles conseguiram, chegaram na América, né? Chegaram na América. A navegação feita pelas estrelas, o grande problema era isso daí, da nebulosidade. Nuvem, né? Porque no hemisfério norte é muito fácil navegar, porque você tem a estrela polar, que é da Ursa Menor, ela está muito próxima do polo norte estelar, né? Que a gente fala. E no sul a gente não tem isso, né? Tem uma gambiarra que a gente faz lá com o Cruzeiro do Sul, tá? Mas eles lá tinham essa facilidade, então dava para navegar, dava para saber bem a latitude. Aí o outro problema era a longitude. Por isso que a longitude, a gente tem que ensinar bem as pessoas, a longitude está muito atrelada à hora, ao relógio. Sim, claro. Que era o governo britânico chegou a dar um prêmio, acho que mais de 100 mil libras para quem resolvesse o problema da navegação das longitudes, que era o relógio.
Porque o barco, ele balança e caturra, né? Então, não dá você pôr o pêndulo, né? O pêndulo perdia. Então, o relógio de corda. Para resolver esse problema, um dos crimes navais mais terríveis era o cara que estava de quarto de hora, que é o cara que dá o serviço, e não virava a ampulheta. Nossa, cara, nossa. Perdia completamente Isso é a grave, noção. né? Era gravíssimo. O cara estava de 4 de hora e não virava a ampulheta da hora. E dava lá os gongadas, né? Bem, para informar a hora para todo mundo. Que alguém ouviu, a última gongada foi tanto. Então é tal hora. Aí uma hora foi inventado o fuso horário, né? O fuso horário porque parece que é uma coisa tão... que sempre existiu. O fuso né? horário é a velocidade angular, que chama ômega da Terra, que é o quê? São 15 graus de longitude por hora, né? Dá certinho. Que no Equador dá lá, nós estamos 40 mil quilômetros, né? Então você divide isso aí, você vê qual é o tamanho que você tem lá no Equador. Nossa. E aí você chega à conclusão que a Terra tem um giro supersônico, até 45 graus norte e sul. Nossa, jura. E isso reflete depois, não, como você vai vendo que as coisas vão indo. Reflete na astronomia, na astronáutica, perdão. Porque aí você quer lançar sempre os satélites mais próximos do Equador possível, que você aproveita essa inércia. De novo o Brasil privilegiado, né? De novo, o Brasil privilegiado. Né? Você pode pôr bases de lançamento de foguete em qualquer lugar do Equador e você tem 100%. Quem tem mais território ali? A gente, por acaso. Bom, Ricardo, foi 1h30 já. Só? Eu também, por mim, a gente... Mas aí uma hora tem que... Eu quero saber uma pergunta muito importante. Que time você torce? Você torce para algum time de futebol? Não, torço nenhum. Tem que ter falado Palmeiras. Aí ele a gente ia... é verdade. Meu avô foi conselheiro do Palmeiras. Jura? Pô, então já tá Eu bom. treinei no Palmeiras anos a fio. Treinou no Palmeiras? Eu punha os jogadores de futebol no chinelo, porque eu corria mais que eles. Né? Jura? Isso é importantíssimo. Eu fui atleta assim, meio que alta performance. Assim. Mesmo, eu fiz academia militar, tudo. Mas eu corria, por exemplo, a prova dos 3.000 metros, eu corria em 10 minutos e 40. Eu puxava muito. Nossa, meu... Vegetariano a favor da liberdade palmeirense. Você encontrou o que você queria. Semana que vem. Vamos lá. Bom, Ricardo, muito obrigado. Eu agradeço, foi super legal. Eu aprendi muita coisa hoje. Muito. Nossa, cara. Eu falei no começo que eu era fã dele, não é à toa. Não, mas é incrível, cara, porque... É incrível o valor que você tem em ficar sendo chamado de negacionista. Toma banho, né, cara? Mas eles querem sempre silenciar as pessoas que querem trazer as coisas boas para as pessoas, né? Tipo um iluminismo, assim, uma coisa nova, uma coisa que você traz a luz para a ciência. Não, você não pode. Você não segue a cartilha, né? Você não pode discordar da gente, né? Nossa, meu. Foi isso que aconteceu com você, inclusive, né? Você não podia discordar. Não pode nada. Né? Mas eu não tô nem aí, não adianta. Deus me manteve até agora, cara. Imagina, 2017, sem salário, com um filhinho de 2 anos de idade, com dívida no banco, tudo. Construindo a casa não acabou, não consegui acabar minha casa, a dívida continua, é impagável, mas eu tô aqui ainda vivo. Vai chegar. E falando a verdade. E falando a verdade, eles não vão me calar, não adianta. Cara. Eu tô com Deus e Deus é muito forte. Os caras vão querer afrontar o Deus? Não, né? Bom, Ricardo, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado ao Piva também pela sua brilhante participação. Obrigado. Eu que agradeço. Muito legal. Muito honrado. É de fato um grande prazer. Obrigado. Nossa, que bacana. A Cine Oeste, olha que coisa boa que aconteceu aqui. A Cine Oeste apoia a gente não aceita dinheiro de governo nenhum, a gente é independente e a gente vive da assinatura que vocês fazem, certo? Inscreva-se no canal, acabou você agora. O Westcast? Não, o canal da Revista Oeste no YouTube, perdão. E aí vai ter o Westcast, as Liberais... E o Estúdio Oeste. E o Estúdio Oeste. Marque o sininho lá para você ser avisado das próximas programações. E vai se inscrever no meu canal. Exatamente. Verdade, professor. No seu também. O professor Ricardo tem um canal em que ele dá aulas de climatologia para quem Como quiser é que chama aprender. o canal? Cara? Então, para quem quiser, pode ser o RF Brasil, Embaixada do Reino, e é do YouTube, mas tem o site é ricardofelicio.net. E a gente tem um curso lá que a gente aborda esse tema todinho, detalhado, com gráficos, tudo, com mais de 7 horas de curso. Então vocês podem se divertir lá. ricardofelicio.net. Com que frequência tem vídeo lá, professor? Olha, agora eu estou fazendo mais ou menos um a cada 15 dias, né? Porque sempre que eu vou fazer um vídeo, agora trabalho muito em cima dele. É quase vira documentário. Mas a cada 15 dias, mais ou menos, tem um vídeo lá. Maravilha. Então, a Cine Oeste
assine o nosso canal no YouTube e assine o canal do Professor Felício no YouTube também. É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado.